Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, final de semana com jogos que não foram emocionantes, mas foram importantes para a mudança de posicionamento na tabela. Por exemplo, o Corinthians subiu, passou o Atlético, o Palmeiras continua em primeiro, mas agora o Corinthians está colado e o Atlético colado ao Corinthians. Então, tá tudo muito embolado, São Paulo conseguiu um grande resultado lá no Mineirão, daqui a pouco nós vamos direto para o Mineirão para falar com o Osmar Garrafa sobre tudo do jogo, a repercussão do jogo. Ele está lá no Mineirão. Como o Zé Paz está lá na Vila Belmiro, o Santos venceu agora há pouco ao Atlético Goianiense. Também vamos mostrar tudo de lá. Só um minutinho, importantes mensagens para você. Voltamos já com tudo dos principais jogos e, claro, né? Vitória do Corinthians sobre o Flamengo. Foi o resultado mais expressivo de times paulistas neste final de semana. Voltamos já. Ok, amigos, de volta com a Mesa Redonda Futebol Debate, direto para o Mineirão. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos que acompanham o Mesa Redonda Futebol Debate. E ele começa quente, né, com todos os assuntos, vitória do Corinthians. E nós aqui no Mineirão, aguardando, você pode observar aqui, ó, tá tudo preparado para a coletiva do técnico do São Paulo, Rogério Ceni, depois desse empate. Dá para dizer que com sabor de vitória para o São Paulo, 0-0 contra o Galo de Hulk, um jogo cheio de alternativas. O Rogério tá vindo para cá, daqui a pouquinho a gente volta com a coletiva, a gente volta com o Hulk. Tem muita coisa aqui direto do Mineirão, no Mesa Redonda Futebol Debate. O Rogério já falaram que ele tá vindo, estamos esperando ele por aqui, Flávio. O Rogério costuma demorar um pouquinho meio, o Hulk saiu bravo. O Garrafa vai tentar falar com o Hulk e vamos ver o que o Hulk vai dizer sobre tudo isso que aconteceu por lá. Boa noite, Marcelo Bazégio. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos nossos telespectadores. Mais um Mesa Redonda começando. Fim de semana cheio de grandes jogos no Campeonato Brasileiro e é claro que a gente vai repercutir tudo aqui. Bom, para você que está nos acompanhando aí em casa, temos prêmios imperdíveis para você. E não é porque todo fim de semana eu digo isso, não. É realmente muito bom os prêmios, todos os prêmios são muito bons hoje. Olha só o que nós temos para nossa audiência. Camisa do Corinthians tamanho G, presente da loja Poderoso Timão, lá do Ipiranga, presentaço. Temos também uma bola do Campeonato Brasileiro da Série B oficial da Topper, um presente da Topper, também com a parceria dos nossos amigos da loja Gold Placa, lá de Santo André. Temos também uma luva profissional da Poker, outro presente da Gold Placa, e uma mesinha com copos e balde para bebidas, presente de Ari Albuquerque, da Ibrap, do Ceará. Mas não é apenas a nossa audiência que leva prêmio para casa, não. Nosso convidado hoje, o Márcio Espímpolo, vai levar uma caneca exclusiva do Mesa Redonda, um presente da Contreira Canecas. Valeu, Contreira Canecas. Essa caneca aqui, ó, que a gente está usando aqui no estúdio, uma ele vai levar para casa. E, ó, Marcelo, prêmios maravilhosos, mas como eu faço para ganhar um desses prêmios? Muito simples, presta atenção. Interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda lá no Twitter, faça seu comentário, traga sua dúvida para os nossos comentaristas, acesse o nosso site gazetesportiva.com e vote na enquete de hoje, que é a seguinte: o Corinthians tem elenco para brigar pelos títulos da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão? Sim ou não? E além disso, envie um e-mail para mesa@tvgazeta.com.br com os seus principais dados, né? Nome completo, telefone, endereço, cidade, bairro, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos vencedores. Ao longo do programa, quando você ouvir essa campainha, ó, eu vou trazer os vencedores dos prêmios e no final do programa eu também trago o resultado da enquete. Fechado, Flávio? Fechado. Ó, é o seguinte, ó, faz tempo que eu não faço esse desafio para vocês. Se a gente entrar no Trend Topics, nós vamos jantar. Você entrar no Trend Topics, o Marcelo vai escolher uma pessoa para jantar com a equipe do Mesa. Com uma condição: não pode aceitar sugestão de sobremesa do Paulo Sérgio. Porque aí é um papelão. Cara, é terrível. Aí não dá. Fora isso, vamos todos jantar, vai ser uma coisa bacana. Bota a gente no Trend Topics, você pode jantar com a equipe do Mesa Redonda, tá legal? Beleza, vamos lá. É legal mesmo, tem um monte de coisa, é uma delícia trabalhar aqui e aqui, dentre tantos amigos, tanta conversa, a gente recebe também amigos queridos de muito tempo e um deles está conosco hoje. Jornalismo esportivo é coisa que vem de berço para o nosso convidado de hoje aqui do Mesa Redonda. Olha só,
O pai dele é o Silvio Filho, uma das maiores referências da história do rádio no Brasil, e o tio é o Alexandre Santos, narrador que marcou época na TV Bandeirantes. É claro que eu tô falando do nosso querido amigo Márcio Espímpolo, apresentador, narrador e repórter esportivo pra lá de consagrado no meio do futebol. Com passagens pela Rádio Globo, pela CBN e pela Jovem Pan, o Espímpolo já cobriu várias Copas do Mundo e hoje não vai pipocar não para comentar sobre a rodada aqui no mês, hein? Seja bem-vindo, Espímpolo! Boa noite, Márcio Espímpolo. Você viu que a nossa produção é competente. Acharam você com cabelo lá. É coisa rara. É coisa rara. Obrigado. Estar aqui nessa mesa com vocês é um prazer muito grande. Olha se eu fosse um bom criador no meio-campo, hein, Flávio? De um lado, Paulo e o Miller do outro. E um goleiro. Você é um peladeiro, né, Flávio? Você o Chico, referência no jornalismo. O Celso também, uma figuraça e profissional da melhor qualidade. Você, já tive o prazer de trabalhar e o desprazer de jogar. Vocês já viram a imagem do Flávio batendo pênalti, né? É um horror. Não dá, hein, Flávio? Não, nós estamos gravados, ele David, perdendo o pênalti. toda a equipe montada, inclusive o mestre Alberto Helena, mas o Rogério Ceni começa a falar lá no Mineirão. Garrafa com o Rogério Ceni. Vamos lá, direto do Mineirão. Rogério, você falou, né, desse momento do São Paulo, do jogo de hoje, poderia ter saído até com a vitória, mas eu gostaria que você falasse se a base de Cotia pode acabar sendo a parte da solução de todos os seus problemas, que a cada jogo a gente vem para a coletiva falar desses meninos. Eu acho que eles vão ajudar com o passar do tempo. Alguns já vêm há algum tempo, né? Igor, Nestor, Wellington, Sara, né? Já de uma maneira diferente agora, mas também ajudando o clube, que é, né, através do investimento que foi feito nele, ele dando retorno ao clube, e tantos outros jovens jogadores. E agora essa safra do Sub-17, principalmente, que vem subindo, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de calma com eles, vão ganhar minutos em determinados momentos. No futuro, sem dúvida nenhuma, eu acho que eles têm de ser a solução diante dessa situação financeira. O futebol brasileiro, não vou nem colocar o São Paulo, mas a grande maioria dos times do futebol brasileiro vive. E eu gosto de dar espaço, eu gosto porque eu vim de lá, eu vim dos meus 17 anos morando embaixo das arquibancadas do Morumbi, então eu sei, né, o quanto foi difícil chegar ao profissional. Depende muito deles, da ideia que eles comprarem, do comprometimento que eles tiverem, e mesclando com a experiência, a gente não pode deixar de se destacar. Eu acho que não é, o Cotia vai resolver, mas o Cotia pode ajudar numa mescla com jogadores mais experientes, contratações que venham, o São Paulo também precisa. O que nós não podemos é fazer contratações equivocadas e nem que a gente não consiga pagar. Mas dentro do que nós sempre, eu acho que é um clube aberto a boas negociações, não pode cometer o grotesco, porque você não compromete a situação financeira do clube. Então nós não vamos, ao menos o meu comprometimento com o clube é tentar resgatar um pouco do que a gente conhece de São Paulo, ou seja, trabalhar para diminuir dívida, diminuir folha salarial a longo prazo, lançar muitos jogadores. Agora, aí também tem que ter a paciência das pessoas, porque para sanar essas dificuldades todas, nós não vamos conseguir ter os nomes que as pessoas às vezes esperam. Então, mas o meu time, o time que eu trabalhei 25 anos, o meu comprometimento é esse. Daqui nós acabamos um jogo no meio de campo sub-19 hoje. Acabou com o Pablo, com o Moreira e com o Rodriguinho, né? Ou Thales, se vocês quiserem, que jogou o tempo todo, né? Mais um garoto de 19, 20 anos jogando na zaga, e assim vai. Agora, tem que ter paciência. Se você disser assim, não, nós vamos ganhar que título? Não sei, vamos brigar pelo máximo de desempenho possível, chegar o mais longe possível, mas para você equacionar tudo que tem no São Paulo, que aconteceu de maneira onde o clube foi devastado, requer tempo, seja comigo, com outro profissional, com esse presidente, ou no futuro com outro presidente, com essa direção, com outra, mas requer profissionalismo, paixão e abrir mão de algumas coisas em detrimento de diminuir folha salarial, baixar custos e tentar reestabilizar o São Paulo no mercado. Rogério, agora o São Paulo teve um time inteiro de desfalques na partida de hoje, entre eles 5 jogadores estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Quanto que te dá de alívio para, pensando em quinta-feira, você ter o retorno desses 5 e ainda a possibilidade do Nicão? Primeiro me dá um alívio muito grande ter um dia mais de recuperação. Esse
Eu sempre repito para vocês, o jogo de domingo para quinta tem uma diferença muito, mas muito grande do que o jogo de quinta às 9h30 da noite para o de domingo às 6 horas da tarde. Esse dia é um dia propício para a gente conseguir se recuperar melhor. Tem a volta do Léo, tem a volta do Diego, volta do Luciano e Neves, né? Isso ajuda bastante. Nós vamos ter uma batalha muito grande na quinta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. E em seguida jogos de Campeonato Brasileiro de 3 em 3 dias. Depois de quinta, domingo, quarta e sábado. Ou seja, quanto mais jogadores nós tivermos, e também quanto melhor condição física esses jogadores que estão voltando do departamento médico tiver, porque não adianta tê-los à disposição sem que eles tenham uma condição de entregar o que esse time entregou em matéria de intensidade no dia de hoje. Então, eu acho que esse é o mais importante, que os jogadores voltem. O Nicão pediu mais dias para treinar, e eu entendo que é importante realmente que ele tenha, porque o torcedor vai cobrar ele, o cara que nós contratamos do Atlético. Então, é justo que ele se prepare bem para quando retornar, esteja com força máxima. Rogério, queria te perguntar sobre duas coisas que aconteceram hoje dentro de campo. A primeira é o protesto sobre a mudança em Pelé logo no primeiro minuto de jogo. E a segunda é um relato do Hulk na saída do campo, no qual ele teria sido ameaçado pelo Daronco, falando que cuidado com o que você vai falar lá fora. É o que o Hulk falou, que o Daronco podia sair. No seu tempo todo de futebol, você já viu um árbitro falar com o jogador, cuidado com o que você vai falar lá fora? Eu joguei quase 1.300 jogos, eu já vi tudo que você possa imaginar. Mas eu não vejo o Daronco, mesmo que ele tenha falado isso, não vejo pela maldade, e sim com maldade, não vejo com maldade, vejo como até uma autodefesa, porque há uma pressão muito grande dentro de campo. Acho que está havendo um preciosismo extremo do VAR. O VAR está, assim, eu acho que está chamando muitas situações. O lance que eles tentaram jogar um pênalti do Miranda é vergonhoso você ter a intervenção do VAR. É desnecessário, e falo a favor ou contra, também não tem problema quando tiver alguma coisa pró-São Paulo e que seja, mas assim, é uma tentativa de pressionar o árbitro, que o VAR trouxe mais pressão do que o árbitro tinha antes, porque ele marcava e o jogo seguia, né? Mas assim, uma coisa é você determinar uma linha de impedimento, uma bola entrou, não entrou, uma coisa mais clara, mas assim, com a pressão de 52, 53 mil pessoas hoje aqui, cada lance que gera qualquer, assim, o árbitro tem a convicção, ele está olhando, ele tem que seguir o instinto e a convicção dele, e o VAR tem que parar de encher o saco. Chamaram a Vilma, o River ser eliminado com um gol normal. O River foi eliminado, estou nem falando do futebol brasileiro para não citar exemplo, mas tinha brasileiro envolvido, se eu não me engano, no negócio. Então parar, porque o VAR não é isso. O lance é claro, para quem jogou futebol, o lance é claro, é cristalino. E também, às vezes, que acaba favorecendo a gente, também tem lances que são cristalinos, que não precisam. O VAR tem atrapalhado. O cara lá da cabine está decidindo o campeonato. É o campeonato no mundo que deve ter mais pênalti. Todo jogo se quer inventar um pênalti. Chega nos últimos 5 minutos, só joga pelo VAR. Você não joga mais pelo jogo. Então, assim, é lamentável. E a outra parte, você me falou da pergunta? Do protesto. Eu não sabia do protesto antes de começar. Tentei me colocar o par. É uma mudança de lei que querem fazer, né? Um deputado, não sei o nome do deputado, que já há 5 anos vem tentando tramitar essa lei no Senado, né? E foi colocada em votação agora essa lei, que tira vários direitos do atleta de futebol. O atleta está certo. Nenhum atleta foi ouvido. Nenhum treinador foi ouvido. Mas como só se faz política nesse país, então, o jogador, quando tem um contrato em vigência, tem que ser mandado embora e não recebe mais nada. O jogador tem uma dívida para receber do clube, ele parcela, você sabe como é, querem aumentar agora o direito de imagem. Em todos os lugares quase, o que atrasa? O direito de imagem. Então, assim, uma lei que beneficia... Aliás, o próprio sindicato dos atletas nunca fez nada pelos atletas. O sindicato dos atletas, mesmo da onde eu trabalhava, nunca fez nada. E continua agora, o governo, agora investindo, ouve os clubes. Não ouve os atletas, eles estão certos em fazer protesto. Por que você vai tirar o direito de... É mesmo que você tirar o direito de qualquer de vocês, trabalhadores da empresa. Então, o direito você não pode... Você não é obrigado a assinar um acordo com ninguém, contratar ninguém. Você é obrigado a estipular o valor que você quer pagar. Mas façam as coisas direito. Não tramitar no Congresso uma coisa escondida há 5 anos, tentando tirar... Não é nem benefícios, é direitos, são direitos.
tirar direito dos atletas. E um deputado que senta lá no ar-condicionado, enfia no Congresso, no Senado, para ser aprovado uma lei, sempre tudo no escuro, como é feito com tudo nesse país quase. Eu acho que os atletas estão mais do que certos, e tem que ir muito longe, tem que contratar assessoria jurídica para tudo, para defender os seus interesses. Sim. É de interesse, não adianta agora querer abrir mais percentual para direito de imagem, sendo que a maioria dos clubes sofrem para pagar o direito de imagem. Não, você não tem condição de pagar por aquele atleta, um atrás de outro. Pagar menos, mas todos sejamos corretos. Rogério, queria falar individualmente do Luizão, né, que a gente citou no nosso primeiro papo. O Luizão entrou numa circunstância ruim, né, de lesão grave da Arboleda, suspensão do Léo e do Diego, que são os dois titulares, e teve uma ótima atuação no Mineirão, nessa primeira exibição dele de Brasileirão. Quais são as características do Luizão que chamam a tua atenção e quanto você acredita no potencial dele? É que a venda da dificuldade pode trazer oportunidade, né? As grandes dificuldades podem gerar oportunidade, cada um entende de uma maneira. Ele pode dizer, puta, entrei numa fria. Ou ele pode dizer, entrei para marcar talvez o melhor atacante do país, que é o Hulk. Concorda comigo? Então acho que ele aproveitou a situação, jogo aéreo firme, é um jogador firme, de jogo aéreo firme. Foi bem hoje na caça das individualidades. Claro que precisa se ajustar, mas teve uma boa postura hoje. No jogo que ele entrou, ele não teve tão bem. Agora, recentemente, que ele jogou alguns minutos, ele não teve tão bem. Mas hoje foram os grandes destaques do nosso time. Tem que aproveitar, não existe idade, não existe... É oportunidade. O jogo era muito difícil, sim, talvez um dos mais difíceis nossos no campeonato. Aliás, os dois próximos jogos podem ser dois dos mais difíceis do campeonato. Mas ganhou espaço. O Rafinha, aos 36, pode se reinventar. Não tem altura, mas pode se reinventar numa posição que... Desculpa, linha de 3, para o Rafinha chegar no fundo, nós todos sabemos, e o Rafinha sabe que já é difícil para agredir o fundo talvez. Hoje ele teve melhor recomposição defensiva do que quando ele joga de lateral, por quê? Porque as distâncias que ele percorre são menores. E ele tem um passe que poucos zagueiros no Brasil têm essa condição de passe. Ele não se aperta com a bola, vem do jeito que vier, ele domina, acha um bom passe. Agora, lógico, tem a dificuldade da bola, então contra determinados jogos, determinados times que não sejam tão altos, é um cara que pode fazer essa função de terceiro homem de zaga. E em linha de 4, sim, aí ele pode trabalhar normalmente com o lateral esquerdo que apoia bastante, fazendo a compensação. Mais alguma pergunta, gente? Não? Muito bom. Bom, olha, bela declaração, belas declarações do Rogério Ceni, ótimas. Muito bem. Inclusive esse assunto, né, da quebra de direitos dos atletas, é um projeto de lei esquisitíssimo mesmo. O Rogério foi muito feliz de dizer que foi tudo feito no escuro. A gente vai debater mais sobre isso, mas mesa redonda, dinamismo. Nós vamos lá para... vamos voltar para o Mineirão? Vamos para o Mineirão. O Hulk, o caso do Hulk foi citado, né? E aí, Garrafa, tem algum lado do Hulk aí pra gente ouvir? Fala, Garrafa. Atenção, tá no ar. Tá no ar. Deixa eu tirar a cadeira. Essa aqui não é meu, não. Didio, estamos no ar. Vem cá, daqui. Isso, aqui no improviso, aqui agradecendo. A gente vai falar já com o Hulk. Pode sentar aí, Giovanni. Isso. TV ao vivo é isso, né? Rogério Ceni tá ainda no clima do jogo, gentilmente atende a reportagem do Mesa Redonda. Um empate com sabor de vitória, pelo menos é o que tem se falado em redes sociais, pelo adversário, pela circunstância do jogo, os problemas todos que você teve. Rogério, obrigado por participar conosco aqui ao vivo no Mesa Redonda. Boa noite, um abraço a todos. Faz anos que eu não vou no programa, quem sabe um dia, né, aparece o Flávio que está no programa. Um abraço para o Flávio, todos os integrantes aí do programa, já talvez o mais tradicional que sobrou na televisão brasileira. Eu acho que é um empate com sabor de empate, porque se nós acreditássemos um pouquinho mais e aproveitássemos um pouquinho mais as oportunidades, talvez poderia ter saído vitorioso. Diante das circunstâncias, diante do adversário, fora de casa, Mineirão cheio, com muita pressão, acabando com o meio-campo sub-19 praticamente, com o Luizão fazendo praticamente sua estreia, Rafinha improvisado numa posição. Eu acho que a gente consegue fazer um bom jogo, um primeiro tempo com oportunidades claras de gol, o segundo até uma muito boa com o Patrick, que ele chegou um pouquinho atrasado. Então essa mescla hoje fez o São Paulo se sustentar na 7ª posição, recuperar agora, porque quinta-feira aí tem um jogo pesado pra gente. Sobre esse jogo, Rogério, pouco tempo para trabalhar, essa vantagem do empate na casa do adversário, talvez do melhor, se não um dos melhores times do país. Qual é o tamanho dessa vantagem para esse jogo da volta, quinta-feira, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil? Muito relativo, porque na última vez eu tinha uma vantagem maior que essa e saímos perdedores, jogamos muito mal, não conseguimos nos encontrar dentro do jogo. Eu acho que é nada como a experiência do tempo também para você tentar melhorar, ver o jogo de uma maneira diferente. Todo mundo sabe, né,
da força, do poder do Palmeiras dentro do seu estádio. Mas nós já temos, acho que, uma boa noção de sistema de jogo, das variações, das opções que o Palmeiras tem, que são muitas, né, das diferentes maneiras que o Palmeiras pode jogar. E nós vamos tentar, né, com ausências importantes, como o caso da Arboleda, que na bola aérea é um jogador que faz muita falta pra gente, né? É um jogador rodado, que já enfrentou muitos jogos contra o Apesar do Luizão, né? Apesar do Luizão muito bem, Miranda muito bem também. E vamos tentar montar uma equipe que seja competitiva e que tente taticamente fazer o serviço que fez hoje, que é tentar gerar o mínimo de oportunidades possíveis de gol para o adversário. Rogério, todos nós, cada um no seu segmento, procura fazer o melhor. O Felipe aqui na assessoria de imprensa, que a gente já conhece há muito tempo. Você é um cara extremamente dedicado. Eu não sou diferente. Trazer você aqui ao vivo no Mesa Redonda para me responder 2 perguntinhas já é um golaço que eu marquei. Não, mas agora, peraí. Não, mas agora ganhar o campeonato, ser campeão como você também quer ser, é você responder 2 perguntas do Flávio. Pode, Felipe? Responder 2 perguntas do Flávio? Que aí eu... Não, peraí, você põe isso aqui, fica mais bonito, fica com meio gol de bicicleta. Só pegar aí. Flávio, o ônibus já está com o motor roncando, que você conhece bem, você sabe como é que é. Tá todo mundo esperando o Rogério, mas gentilmente ele participa ao vivo para você fazer 2 perguntinhas pro técnico do São Paulo Futebol Clube, ao vivo conosco. Que bom falar com o Rogério Ceni, prazer em falar com você, meu amigo. A pergunta básica, você é o presidente do futebol do São Paulo? Você tem liberdade total para tomar todas as decisões, Rogério? Boa noite, Flávio, um prazer estar falando contigo. Eu sou treinador de São Paulo e tenho a liberdade para tomar todas as decisões com relação a como eu vou jogar, com quem eu vou jogar, que esquema eu vou jogar, quais jogadores eu vou jogar. Nem sempre tenho a liberdade das contratações, porque tem as limitações que nós temos, né? Mas, em tese, dentro dos números que nós podemos, a gente tenta achar um jogador ou outro para vir, reforçar elenco. Eu me sinto extremamente, acho que sempre foi assim, e não só no São Paulo, em todos os lugares que eu trabalhei, com muita liberdade para trabalhar. E aqui não é diferente. Agora, o presidente é o Dr. Júlio Casares, cada um tem a sua função, tem o Belmonte, tem o Você já tem problema demais, né? Não, eu já compro briga demais, eu deixo as outras administrativas para as outras pessoas. O que você seria, se seu sonho era ser presidente, de repente virou presidente do futebol, o que é uma boa. E a última, Rogério, te agradecendo muito a gentileza com o nosso garrafo, com Mesa Redonda. Eu vi um jogador precioso entrando em campo na quinta-feira e hoje você colocou mais um pouquinho. Esse garoto Rodriguinho me parece ser muito diferenciado. Mas de ter potencial para virar uma realidade, tem uma série de coisas que precisam acontecer. Como é que está sendo o cuidado com esse jogador que me parece uma pedra preciosa, algo diferente, Rogério? Primeiro, eu também acho ele um jogador talentoso. Eu observei ele. Teve um jogo que eu assisti e eu também com referências de jogadores, até o Igor Gomes talvez foi a principal referência. Porque quando eu falei desse jogador, ele elogiou muito ele. Nós falamos, não está pronto para jogar hoje, mas é um jogador que vale a pena investir. Eu penso que se você fica muito tempo na base, um camisa 10, ele deixa de ser competitivo com o passar do tempo, porque ele passa a ser o grande jogador da base. E eu prefiro ter um jogador que briga por espaço e que aprende coisas novas já no futebol profissional, tendo em vista a situação financeira do clube, que é difícil, nós sabemos. Então eu prefiro trabalhar com um garoto desse, se ele tiver paciência, vai acontecer dele ficar fora dos relacionados, vai acontecer dele não jogar, mas assim como o Moreira, que foi subido prematuro, a gente vai trabalhando e eu acho que ele tem tudo para crescer. A parte técnica dele é muito boa. Até para o clube aproveitar esse jogador que vai embora muito de forma precoce, né, Vai Rogério? de forma precoce e hoje você sabe que as grandes vendas, quando se existe uma, já não são mais dos de 23 ou 24, você vê que os números já baixam, hoje já são os dos 18, 19, 20, e não que a gente esteja pretendendo vender, nós estamos pretendendo ganhar, ter o acréscimo no time na parte técnica. Agora tem que ter paciência, não é porque um jogador joga 5 minutos bem, 10 minutos bem, faz um gol na sua estreia, que ele vai ultrapassar todos os outros jogadores em uma semana. São raros os casos, os Carcás da vida, os Lucas da vida, né? São jogadores que se tiram um a cada 10 anos, né? Então assim, nós vamos trabalhar com calma, se ele estiver disposto a ficar na equipe principal, treinar, aprender todos os dias, eu acredito, por exemplo, que para o Paulista do ano que vem, nós podemos dar mais oportunidade para ele. Ele vai amadurecer todos os dias, vai melhorar todos os dias. Quando voltar todo mundo, possivelmente ele esteja fora de uma convocação, mas vai estar trabalhando diretamente com a gente. Se for de preferência dele fazer isso, agora ele tem a escolha também de voltar para a base, participar de jogos da base. O clube faz essa decisão. Eu quando tinha 17 anos, o Tele me chamava para treinar.
Eu não pensava, eu pegava carona, ônibus. E ainda contava em casa, né? Chegava e quando tinha a oportunidade de jantar no CT, o Miller tá aí, não tá? Tá lá, Miller. Eu já ficava esperando algum lugar da mesa que sobrava para pegar uma comidinha no CT que era bem diferente da do Morumbi. Então, a gente dava muito valor a um treinamento no profissional, a oportunidade de conviver com caras como foram gênios, como foram da bola, como foi o Miller, como foi Raí, como foi tanta gente que Zete, como foi, né, para mim, espelhos de atletas, né? Então eu dei valor a cada minuto. Espero que hoje, eu sei que o mundo mudou bastante, né? Mas eu espero também que ele possa valorizar, não só ele, como tantos outros, valorizar essa oportunidade. Um abraço pro Rogério, já que ele te citou, né? Pra gente não deixar de cumprir o que foi falado, mas nome citado tem direito a dar pelo menos um abraço do Rogério. Prazer falar com o Rogério, né? Tivemos junto há muitos anos, né? E prazer falar contigo, Rogério, de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. No sistema de 3 zagueiros que você joga, o Reinaldo vai muito bem, até porque você explora o melhor dele, que é no ataque. Agora, ele se contundiu para quinta-feira, você vai continuar com os 3 zagueiros, o Wellington vai fazer o mesmo papel. Como é que você pensa nessa configuração tática tua aí? O Miller foi o Abel que fez essa pergunta, encomendou para você essa pergunta, cara? Um abraço pro Miller, para todos. Paulo Sérgio tá aí. Chico, né? Chico mais corintiano do que nunca. Ele tá feliz hoje, né? Que o Corinthians ganhou. Espímpolo tá aí também? Tá aí também. O Espímpolo não sei que time ele torce. Adivinha? Ixi, Maria, não Só sei. olhar pra sua camisa aí. São Paulino? Então um abração pra ele. O Reinaldo ele rende mais realmente na linha de 3, porque ele tem como ponto forte realmente os cruzamentos, a chegada, ele tem um improviso, um bom chute, né? O corte para dentro, ele tem bastante improviso. Nós vamos analisar. Se eu vou dizer para você que nós vamos. Eu acho, né, que nós estamos acostumados a jogar em linha de 3. Né? Não vou fazer um drama, mas desde que todos estejam bem. E também nosso time tem uma variação muito grande. Se o Rafinha joga, a gente transforma numa linha de 4. Se o joga com Igor Vinícius, você vai para uma linha bem característica de 5, né? Mas aí eu tenho que fazer uma avaliação na terça-feira, como eles se apresentam, como eles estão. Amanhã eles descansam, na terça-feira a gente treina, na quarta-feira a gente treina. E às vezes o treino está acontecendo em jogo, porque você fez essa formação contra o Juventude, né? Com o Rafinha. Sim, nós treinamos contra o Rafinha de terceiro zagueiro, nós fizemos contra a Católica, né? Foi a Católica, isso. Contra a Católica. Jogamos com 3 zagueiros apenas contra o Juventude, como você está falando, pela Copa do Brasil. Mas hoje o Rafinha fez... Nós jogamos 15 minutos ou 20 minutos com o Rafinha nessa função para tentar descobrir. E depois botamos o Luizão do outro lado, que já era um teste mais ou menos para o dia de hoje, já pensando no que nós teríamos de baixa. Agora, vamos analisar de novo o Palmeiras. Eu não sei nem como é que foi Palmeiras e Fortaleza. Quer dizer, o resultado eu sei, não sei como foi o jogo. Vamos analisar. Nós temos os últimos jogos como padrão. O Palmeiras sempre vem com uma alteração, porque ele tem como fazer essas mudanças, né, táticas. É o favorito? Eu acho que pelo momento, desculpa, não tenho como dizer. Agora, o jogo, nós também, depois que ganhamos 3-1, todo mundo dizia que nós éramos favoritos e perdemos. Então, vamos fazer como hoje, deixar o máximo dentro de campo e tentar obter a classificação. O motorista do ônibus tá aqui na porta, ô Flávio. O ônibus falou que vai embora cedo hoje. Lógico que não vai, né? Mas precisamos liberar o homem aqui, hein? Tá bom. Rogério, obrigado pela sua gentileza, viu? Muito sucesso. Você está fazendo um trabalho maravilhoso no São Paulo, com todas as dificuldades que você tem, mas realmente a gente mostra cada vez mais, você mostra cada vez mais conhecimento, competência, os títulos têm chegado na sua carreira através de outras equipes e que chegue também em algum momento no São Paulo, que é o time que você ama há muito tempo. Muito obrigado pela gentileza com Mesa Redonda. Tá bom, Rogério? Eu que agradeço, um abraço a todos vocês aí, bom restante de programa, tá bom? Abração, Garrafa. Obrigado, Rogério. Tá aí, Flávio. Agradecendo o Felipe, pessoal da assessoria aqui de São Paulo. Não é todo dia que a gente tem o Rogério Ceni aí ao vivo no Mesa. Então vai tocando por aí. Eu fico à sua disposição aqui no Mineirão pra gente falar de lances polêmicos. O Hulk também já conversa com a gente, porque ele tá pé da vida com o Daronco. A gente continua ao vivo aqui à sua disposição no Mineirão em Belo Horizonte. Flávio. Parabéns, Garrafa, muito legal. Mas o Garrafa vai voltar já, mas nós temos que ir à Vila, né? O Santos também ganhou, estava numa crise tremenda. Ao vivo, Vila Belmiro, alô, José Paz.
Fala, Flávio, abraço para você, abraço para todo mundo que vai acompanhando aí mais uma edição do nosso Super Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos ao vivo aqui, direto da Vila Belmiro, onde ainda há pouco aqui neste gramado do estádio Urbano Caldeira, o Santos bateu o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0, o gol do Lucas Barbosa. Temos as imagens aí desse jogo para mostrar para o nosso público da TV Gazeta, do Mesa Redonda. Um jogo em que o Santos foi muito bem no primeiro tempo, dominou ali as ações. É claro que o Atlético Goianiense também chegou, o João Paulo fez algumas defesas importantes. No segundo tempo, as mexidas do técnico interino, do Marcelo Fernandes, elas deram certo, deram mais intensidade para o time do Santos, e aí o Lucas Barbosa, que entrou justamente no segundo tempo, ele acabou marcando o golzinho solitário que deu essa vitória super importante para o Santos, que não vencia há 6 partidas, Flávio Prado, 6 jogos sem vitória. Rolou ainda há pouco aqui a entrevista coletiva do técnico interino Marcelo Fernandes, que entrou no lugar do Fabian Bustos, que foi demitido na última semana depois da desclassificação do Santos na Copa Sul-Americana. E o Marcelo Fernandes, nosso amigo, ele falou aí justamente sobre o jogo da próxima quarta-feira do Santos aqui mesmo no Urbano Caldeira contra o Corinthians, válido pela Copa do Brasil, segundo jogo das oitavas de final da competição. O Santos perdeu na ida lá na Neoquímica Arena por 4-0, mas o Marcelo Fernandes acredita ainda na classificação, hein, Flávio? Vamos conferir aí o Marcelo. Nós estamos disputando um campeonato que é quarta-feira. Logicamente, o primeiro jogo foi uma coisa atípica que ninguém esperava o que aconteceu. Só que jogamos dentro de casa, sabíamos da importância dessa vitória para tentar um resultado positivo na quarta-feira. Pode ter certeza que o Santos está numa competição, senão a gente nem jogava. Se é para a gente entrar para fazer experiência, a gente não joga. Nós vamos entrar buscando a classificação, sim. Um jogo duro, uma grande equipe, mas que o Santos vai dentro da sua casa buscar a sua classificação. Então, do Marcelo Fernandes. E olha só, notícia importante, viu, Flávio? Porque na partida de hoje aqui na Vila Belmiro, o Carlos Sanches, uruguaio de 37 anos do Santos, ele foi titular da equipe do Marcelo Fernandes, o que não acontecia desde outubro do ano passado, naquela derrota que o Santos teve aqui mesmo no Urbano Caldeira para o América Mineiro pelo placar de 2-0. Desde então, Carlos Sanches não tinha sido titular, começou o jogo depois no segundo tempo, acabou sendo substituído. Essa partida de hoje aqui foi muito importante, foi aquele chamado jogo de 6 pontos, porque o Santos começou a rodada ali em 10º com 19 pontos no Brasileirão, mas estava só a 2 pontinhos da zona do rebaixamento, 2 pontinhos só. O Atlético Goianiense estava ali em 16º com 17 pontos, acabou agora entrando na zona do rebaixamento o Dragão, e o Santos se distanciando aí do Z4. Agora o Santos está ali na 8ª posição, tem 22 pontos, está só a 3 pontos do G6. O campeonato é muito dinâmico, né, Flávio? Esse campeonato brasileiro, você perde um jogo, você já vai lá para baixo, você ganha, você já sobe posições. Como eu disse aí no meu início de entrada aqui no Mesa Redonda, o Santos agora tem esse duelo super importante diante do Corinthians, Copa do Brasil, mas depois, no sábado que vem, vai até Florianópolis pegar o Avaí, precisando também da vitória para se desgarrar cada vez mais aí desse Z4 e pensar na parte de cima da tabela. O Santos, que hoje, repito, teve aí o interino Marcelo Fernandes no comando, o Fabian Bustos deixando a equipe, a diretoria do Santos na figura aí do presidente Andrés Rueda pensando aos pouquinhos quem que vai assumir essa equipe. Também está sem diretor executivo de futebol o Santos. O Santos vai tentando se rearrumar, reorganizar a casa para essa sequência de temporada de 2022. Não quer mais errar a diretoria, quer trazer um nome certeiro para conduzir o Santos aí no restante de temporada. Mais uma só para a gente arrematar em relação ao Santos aqui, direto da Vila Belmiro, viu, Flávio? Em relação ao Ricardo Goulart, não jogou hoje, segundo o Santos, teve um desconforto muscular, não ficou nem no banco de reservas, mas a informação que chega é que ele pode estar se desligando do Santos, rescindindo o contrato com o Santos, o Ricardo Goulart, que veio justamente nessa temporada aí para ser o grande jogador, o camisa 10 do Peixe. Não deu muita liga aí essa conexão Ricardo Goulart e Santos, e o jogador pode estar deixando a Vila Belmiro, pode estar deixando o Santos Futebol Clube muito em breve, viu, meu querido Flávio Prado? Devolvo para vocês poderem debater um pouquinho aí do peixudo do Santos também no Mesa Redonda, viu? Abraço para você aí. Muito obrigado, Zé Paz. O Santos precisa se acertar mesmo, que, salvo engano, são 5 técnicos na gestão Rueda. Aí é difícil. Aí fica complicado, né? Aí fica realmente complicado. Garrafa de novo lá no Mineirão? Ainda não, né? Já. Tá se posicionando, tá lá conversando com o Hulk, tá separando a briga do Hulk com o Daronco e tal. É uma briga, hein? Uma briga considerável. Mineiro, o São Paulo, tudo que você ouviu do Rogério Ceni. Boa noite para você. Boa noite, Flavito. O São Paulo hoje jogou dentro das limitações, né?
muitos desfalques, como foi bem dito pelo Rogério aí, um sub-19 do meio campo que acabou o jogo. E a garotada é boa, só que não resolve o problema a longo prazo, né? Como ele tem que ter paciência com a molecada, ele não tem todos à disposição, então ele vai com o que tem. E diante de todos esses problemas que ele tinha pro jogo contra o Atlético, o São Paulo fez uma boa partida sim. Teve chance de gol, um chute do Wellington no primeiro tempo, né? O goleiro do Atlético fez uma grande defesa. O Atlético jogou mais pensando no Flamengo do que no São Paulo, né? Então acho que o Atlético não fez uma grande partida como se faz normalmente. O Hulk mesmo, que é o principal jogador, não foi muito bem. Acredito que, como o Rogério também destacou, o VAR, para mim, prejudicou o Atlético. Para mim foi pênalti, claro, do Miranda no Hulk. Depois a gente vai ver esse lance. Mas eu acho que o São Paulo, no contexto, jogou bem e o empate, bom resultado. Mestre Alberto Helena, como é que o São Paulo chega para pegar o grande adversário Palmeiras, que foi um tema também abordado aí com o Rogério Ceni? Boa noite, mestre. Boa noite, Flavinho. É o seguinte, o São Paulo está num viés de subida. Está moralmente mais bem, vamos dizer assim, mais bem concentrado do que o Palmeiras, que ultimamente não parece que perdeu o senso do seu jogo. Está fazendo um futebol fraco em relação ao seu poder, à sua capacidade, do elenco que tem. E o São Paulo pode até surpreender. Não? Aliás, o que não seria surpresa, né? Mas é isso aí. Eu hoje passei o jogo inteiro esperando ver o Rodriguinho, rapaz. Oh, esse garoto pode escrever aí, viu? Pode falar aí na televisão o dia inteiro que esse garoto vai acontecer. E era uma oportunidade, porque sem o Luciano, ele poderia perfeitamente fazer a função do Luciano, que eu acho que é a dele. Mas vamos lá. Legal, mestre. Espímpolo, você contar uma confidência pra gente, o Rodriguinho mora no seu prédio. Como é que é o Rodriguinho? O Flávio, ele é calado, você encontra o Rodriguinho ali no elevador, tá sempre com a família, mas magrinho, não tem nem barba no rosto ainda, tá saindo da fralda agora. Mas é bom menino, hoje a molecada não larga o celular, né? Então ele fica até sem jeito de conversar com a gente no elevador. Então a primeira coisa que ele faz é pegar o celular, mas boa tarde, você tá treinando bem, tá entrando bem no time, vê se cuida da cabeça, hein, moleque, precisa arrebentar. Não, se Deus quiser, a gente tá sempre com os familiares. Olha, tem pinta, vai tem cheiro de coisa a pé, boa. Né? Vai, é só atravessar a rua lá, né? Apesar que jogador de futebol, os que estão começando fazem isso. Aí fazem o primeiro contrato, aí a vida já melhora, né? Mas o Rodriguinho vai com a malinha nas costas e atravessa a rua e vai pro CT. É o tipo do garoto que se você não souber que é jogador de futebol, não sabe. Não identifica. Né? Não é parado para tirar foto. Agora vai ser, né? Porque claro, tá entrando no time titular, né? Tá tendo mais chances, mas... É o que a gente brincava, pode soltar aqui na Avenida Paulista que ele não vai tirar foto com ninguém porque ainda é um rosto desconhecido, né? Com todo respeito. Não, né? Claro, lógico, é normal. Daqui a pouco já vai ser, porque tudo indica que ele tem realmente muita capacidade de jogo. Né, Chico? A gente já viu tanto garotinho e de repente... eu vi o Miller, garotinho, não vamos falar de idade aqui, mas eu lembro do Miller bem novinho e tal lá. E realmente, né, era... humildezinho, tal, que verdade, não é que não seja. Continua sendo, é claro, mas é humilde, um jovem, um garoto, não é uma criança. Eu me lembro muito bem dessa história do São Paulo, a gente cobria o São Paulo junto, você pela Rádio Gazeta, eu pelo Notícias Populares, né? E o nosso querido Antero Greco pelo Estadão. A gente tinha, 20 e poucos anos, isso, por aí. E a gente viu esse time do São Paulo nascer, os minutos, né, na mão do Cilinho. Exatamente. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o São Paulo está me surpreendendo, viu? Está me surpreendendo positivamente. E você sabe que eu já vinha de olho no São Paulo, vai fazer uns 2, 3 anos, né? São Paulo verdade, tem subido... Mesmo. Você é o cara que mais aposta no São Paulo. Tem subido muito o jogador de base, o São Paulo não deixa cair a peteca, né? Tudo bem, ficou há alguns anos aí na zona de rebaixamento, mas esse ano não está. Né? O São Paulo, que nem disse o mestre, pode surpreender sim o Palmeiras. O Palmeiras vem em queda livre, eu tenho avisando isso aqui faz tempo. E está todo mundo me criticando, os caras estão me... E os palmeirenses estão loucos, mas é verdade. O Palmeiras está realmente em queda livre. Ele não está conseguindo mais render aquilo que rendia, né, no começo do ano, né, e nas outras temporadas. Eu acho que também tem um pouco de desgaste entre os jogadores. Você vê que o próprio Scarpa resolveu ir para o futebol. Né? A gente já fala, só que o Garrafa está chamando de novo lá do Mineirão.
Vamos lá, Garrafa. Mais novidades aí do Mineirão? Sim, Flávio, nós estamos aqui, ó, posicionados aqui bem no gol do fundo do Mineirão, porque foi nessa área que aconteceu a polêmica que a gente vai falar daqui a pouquinho com o Hulk, tá? Antes disso, o Rogério, antes de sair, perguntou, aí a Michele tá por aí, o Celso Cardoso, o mestre Alberto Helena Júnior, tá todo mundo aí, tá, menos a Michele, hoje tá o Bacelli. Falei, o Bacelli torce pra que time? Eu falei, ele é setorista do São Paulo, deixou um abraço a todos, só pra deixar isso bem claro aí. O negócio é o seguinte, o jogo, o São Paulo veio esfacelado pra cá, né, Flávio? Como você já comentou com o Rogério, conversou com ele, com muitos problemas, montou aí uma linha de 5, tendo o Rafinha jogando como terceiro zagueiro, o Igor Vinícius pelo lado. O São Paulo teve oportunidades para vencer. O garoto Luizão amarrou o Hulk. O garoto Luizão colocou o Hulk no bolso. No bolso. Acontece, né? Não vamos discutir aqui a qualidade do Hulk, mas um garoto que estreia no Campeonato Brasileiro, jogar com a personalidade que jogou, então o empate acho que foi até pouco para o São Paulo. Ficou de bom tamanho, mas não seria nenhum exagero o São Paulo ter saído daqui da vitória. Teve algum lance assim, claro, que o Atlético lamentou demais que perdeu algum gol? Não. Teve uma espetacular defesa do Andrei? Não. Então o São Paulo tem batido de frente com os grandes do futebol brasileiro. E o São Paulo, desse ano, em relação a elenco, aspecto financeiro, e o São Paulo não está nesse patamar. O São Paulo está numa semifinal de uma fase final de Copa do Brasil contra o Palmeiras, com uma vantagem do empate, decidiu o título paulista contra o Palmeiras, fez um bom jogo lá no jogo da ida, depois também tomou um chacoalho no jogo da volta, vem aqui a Belo Horizonte com mais de 50 mil pessoas no Mineirão fazendo um caldeirão, segura o Atlético Mineiro. Então o São Paulo realmente saiu daqui sabendo que o empate, pela circunstância, foi de bom tamanho. E nessa área aqui, como eu falei para você, Flávio, nós tivemos 2 lances polêmicos, né? A gente pode até acompanhar, foram 2 lances reclamados pelo Hulk. O jogo ficou paralisado por volta de 5 minutos, somando essas 2 paralisações, com reclamações do Hulk e também dos outros jogadores do Atlético com o Daronco. E aí, terminando o jogo, a gente foi lá na zona mista e pegou o Hulk ainda saindo pro vestiário do Atlético Mineiro. E o Hulk estava indignado com uma ameaça, né, pelo menos uma intimidação que o Daronco teria feito a ele ao término da partida, porque sabia que ele ia conversar com os jornalistas. Vamos acompanhar aí o Hulk tentando explicar os 2 lances, depois vocês discutem se procede a reclamação ou não, e também o que o Hulk disse do árbitro Daronco. Não sei se teve má intenção ou não, não sei, não vou te falar, não posso te afirmar uma coisa que eu não sei. Eu só acho que teve alguns lances ali que o Daronco deveria ter tomado outras decisões, né, e me surpreendeu, foi os 2 lances do VAR. Eu pedi para ele assim, cheguei humildemente, falei, Daronco, por favor, só vê o VAR, depois você decide, se marca pênalti ou se não vai, mas por favor, vê o VAR, só isso. Depois você decide. Você vê na imagem, você vai ver melhor, porque dentro de campo a gente não consegue enxergar 100%. Entendeu? Tinha muita gente dentro da área, ele não viu se a bola bateu na mão. Não, nem eu vi. Eu fui no primeiro pau ali e não vi se bateu na mão ou não. No meu lance, ali pela situação, eu achei que foi pênalti 100%. Entendeu? Tanto que eu estava muito consciente. Falei assim, não, vai ser pênalti, pode olhar o VAR. Mas eu não sei. Não sei o que é que o VAR falou com ele, não sei qual foi a imagem. Eu não vi a imagem ainda, como eu falei, se não foi pênalti, tenho toda a humildade para pedir desculpa, entendeu? E também o que mais me surpreendeu ainda foi no final o Daronco chegar para mim e falar assim, ó, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falei, mas por quê? Porque você se sentiu ameaçado por ele nesse sentido? Não sei, aí vai da interpretação de cada um. Eu não vou julgar, como eu te falei. Só que eu jurei pelos meus 4 filhos, que é tudo de mais importante que eu tenho na minha vida. Ele chegou para mim e falou, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falei, Daronco, eu sou homem, eu tenho minha consciência tranquila, o que eu falar eu vou assumir. Ele falou, tudo bem, não é o último jogo que eu vou apitar seu. Você acha que tem clima pro Daronco apitar um outro jogo do Atlético? Eu não sei. Mas pra você, pro Hulk tem problema? Meu, como eu te falei, ser humano, a gente vive errando. Nossa margem de acerto é 5%, 10%. A gente erra mais do que acerta. Se ele errou, faz parte. Faz parte, é como eu te falei, se é mal intencionado ou não, não sei, eu não vou julgar que eu não sei. Mas você se sente perseguido por ele, Hulk, até por tudo que tem acontecido? Assim, é como eu te falo, não sei se é perseguido, mas assim, tem situações que o árbitro pode tomar uma decisão ou outra, vai dele ali, a gente respeita, a gente sabe que não é fácil, nós que somos jogadores, entendeu, que temos mais 10 e mais quem está no banco pensando também igual a gente, às vezes a gente se precipita e toma uma decisão errada, perde uma falta sem ser, enfim, o árbitro também pode errar, entendeu? E ele chegou para mim e falou assim, mas eu apitei 2 jogos seus, ano passado vocês foram campeão, eu falei assim, mérito nosso. E a bênção de Deus que fez a gente ganhar. Agora, Daronco, eu não sei o que acontece contigo, velho. Você quer aparecer? Faz o teu trabalho bem feito e vai aparecer muito mais. Mas se é rico ou não, agora, não sei. A conversa que eu tive com ele foi essa.
Bom, lá da nossa posição na cabine, a gente não tinha o recurso do reprise, né, do replay. Para mim, jogada normal. Agora vocês aí talvez possam olhar com mais atenção, entrar nessa polêmica, se tivemos ou não pênalti hoje no Mineirão a favor do Galo, se houve ou não intimidação do Daronco no que ele disse para o Hulk. E a gente só complementa, finalizando aqui, que na quinta-feira o Rogério Ceni tem de volta aí bons jogadores, pelo menos para montar o elenco, né? Jogadores que ficaram de fora por suspensão. Gabriel Neves, o Luciano, Rodrigo Nestor, Diego Costa e Léo. E o Nicão também. Então, quinta-feira, Allianz Parque, Copa do Brasil. O São Paulo joga por um empate. A gente encerra a nossa participação aqui com o nosso Giovanni de Cássia, o Gabriel Tavares, o Miltinho, toda a nossa equipe, acompanhando tudo o que aconteceu aqui em Belo Horizonte. A polêmica está lançada e está com você a bola, Flávio. Excelente, Garrafa. Parabéns. Belo trabalho toda a equipe do Mesa Redonda, a equipe da Gazeta. Vamos então rever os lances. Celso, você ainda não falou, o Paulo também não, porque tá correria, a coisa está dinâmica, né? Ainda bem que a gente estava mostrando tudo que estava rolando ao vivo. Solta os lances aí e eu gostaria que você desse a sua opinião, primeiro do lance do Miranda e depois do lance que a bola bate na mão, se eu não me engano, do Luizão. O que você achou dos dois lances? Não houve pênalti em nenhuma das duas situações, ele pega a primeira bola, então não tem por que marcar. E o jogador é meio mal informado também. Não tem que ficar falando pro árbitro ir lá ver o VAR. É o VAR que chama ele se entender que tem algo errado. Se o VAR não chamou, é porque está tudo certo. Então, ponto. Não tem que ficar pedindo pro cara ir ver o VAR. Eu não acho também essa história, até o Rogério falou sobre isso e eu discordo, de que o VAR estraga o futebol. Ele pode até chamar o árbitro, mas prevalece a decisão do árbitro. Não é porque o VAR chamou que ele tem que confirmar o que o VAR está perguntando. Então... É muito chororô. Agora, é sério essa história do Daronco. Tipo, olha lá o que você vai falar e lembre-se que eu vou apitar um jogo seu depois. Isso para mim é clara ameaça e perseguição. Então isso não pode ocorrer. Paulo Sérgio, boa noite. Para você, pênalti um dos dois lances ou não? Bom, eu particularmente não vi pênalti nesses lances, mas como o próprio Hulk mencionou, falou que era convicto que tinha sido pênalti, que foi pênalti, fica mais a palavra dele com aquilo que nós estamos vendo aqui pela tela. Mas eu queria salientar algo que o Alan falou no intervalo do jogo, parabenizando a equipe do São Paulo, que estava muito bem postada, fazendo uma linha de 5. E então a equipe do Atlético se surpreendeu muito com o posicionamento dessa equipe do São Paulo. Então, sem dúvida nenhuma, foi um São Paulo muito aguerrido, um São Paulo onde nós esperávamos que não iria conseguir esse resultado, porque jogou contra um Atlético Mineiro com Nacho, Vargas, jogou com todo o time montado. Então, sem dúvida nenhuma, o São Paulo vem com um resultado muito positivo para São Paulo para o próximo jogo, que é difícil, né? Márcio Espímpolo, pênalti algum dos lances? Não, Flávio, em um primeiro momento eu até fiquei de olho ali no joelho do Miranda na barriga do Hulk, né? Mas ele pega na bola antes e aí não tem como ele fazer a mágica e cortar a passada, né? O cara para de fazer o movimento, me pareceu um movimento normal da passada do Miranda na disputa de bola com o Hulk. E o lance na mão eu também não daria. Sobre isso do Daronco, o Hulk cita aí 2 jogos no ano passado, eu fiz esses 2 jogos do Atlético, e ele sempre teve uma ótima relação com o Daronco, né? Sempre trocando gentilezas, foram cordiais, um hoje, com o outro. No intervalo eles estavam Pois agora o Hulk fala isso, não sei, mas como é uma frescura desgraçada que os árbitros não falam, né? Eles são guardados às 7 chaves, seria até interessante o Daronco se pronunciar, né? Falar sobre isso, porque de repente pode ser um telefone sem fio, aí o Hulk pode ter escutado alguma coisa de atravessada. Não vejo o Daronco mal intencionado, acho ele bom árbitro. E, de repente, o Hulk tá metendo o pé pela mão aí, né? Sei lá, acho que é meio estranho isso que ele tá falando. Para você, Chico. Eu achei que foi pênalti. Achei que foi um pênalti, qual dos dois? O do Hulk, em cima do Hulk. O segundo não dá para ver direito, eu não vi mão nenhuma, não tem uma câmera específica mostrando de trás, né? De trás do gol. Aí daria para ver se aconteceu alguma coisa. Agora, esse lance do Miranda, pelo amor de Deus, é uma imprudência. O Miranda, com toda a experiência que tem, ele podia até evitar esse choque com o Hulk, né? Mas ele preferiu a trombada, né? E eu acho que nisso aí ele foi maldoso, ele foi imprudente. Deveria, sim, ter sido marcado pênalti. Agora, quanto o Hulk reclamar do Daronco, ele está jogando para a torcida, né? Está jogando a torcida do Galo contra o Daronco. É claro isso aí.
né? Não tem nada a ver. É muito normal dentro de campo, tá aqui o Paulo Sérgio Miller, o juiz falar algumas coisas para o jogador mesmo. Então, eu me lembro muito bem que o nosso querido Oscar Roberto de Godoy, como você fala, né? Sempre dizia que... É o nome dele. É o nome dele. O Oscar Roberto de Godoy. Ele chegava para o jogador e falava, olha, meu filho, você está me enchendo a paciência. Eu avisava todos os outros jogadores. Pode bater nele 10 minutos que eu não marco nada. Esse era o do Cid. Esse era o do Cid, mas ele ameaçava o jogador. Ameaçava o jogador. Então quer dizer que dentro... Ô, Chicão, e Aparecido? E Aparecido e o José Aparecido? Nossa Senhora. Então, sabe, eu acho assim, é um problema do Daronco com o Hulk. E o Hulk está jogando a torcida do Galo contra o Daronco. Eu acho que ele não devia ter falado isso e só reclamar do pênalti, que eu acho que foi pênalti, sim. Né? O Atlético Mineiro foi prejudicado. Miller, eu passando, você falou também que achou que foi pênalti, né? O da mão até é interpretativo, né? Da mão, ele estava com a mão assim, o Luizão estava com a mão aqui embaixo, bate realmente na mão dele, né? Aí tem uma dúvida assim. Agora, no lance do Miranda, o Miranda chega atrasado no lance, ele não pega na bola. É que o VAR começou a repetir em slow motion, como diz o americano, né? Isso, toca na bola, Miranda, toca, isso, pega o cadarço, pronto, agora vou anular o pênalti. Pra mim, pênalti, claro. Pra você, mestre Alberto Helena. O Hulk não bateu na massinha e caiu. Mestre Helena, e aí, foi pênalti ou não? As reclamações procedem ou não procedem? Olha, assina embaixo o que disse o Celso. É evidente que o zagueiro de São Paulo, Miranda, toca na bola antes de trombar com o jogador. Portanto, não é pênalti. Você vê pelo movimento da bola, que ele toca com a sola da chuteira na bola. Porque o Hulk está no sentido vertical e a bola pega o sentido horizontal. Ela está para o lado lá. Então, foi tocado pelo Miranda. O outro, o lance do toque, é interpretativo, porque a recomendação da lei do toque de bola na mão ou no braço do jogador dentro da área, ela deve ser considerada de acordo com o movimento natural ou não natural do jogador. Eles inventaram esse negócio ultimamente. Então, pelo movimento do braço dele, me parece um movimento natural. Portanto, eu não marcaria os dois pênaltis. A história do VAR, a Bord, de novo, essa semana, mandou um comunicado, mas deixou bem claro. O VAR só deve entrar em casos de erros crassos. Advertiu o futebol brasileiro com relação a isso. Advertiu. Que aqui realmente o Rogério falou passar, é o campeonato que mais tem pênalti no mundo. É inacreditável o número de pênaltis. Né? Eu acho o VAR um caçador de pelo em ovo. O que eles fizeram com o River, o gol foi legítimo. E a bola realmente toca no braço do jogador do River, mas mesmo não tocando, não ia tirar a direção da bola. Até porque o goleiro estava no meio do gol e o jogador está aqui no canto. Pelo amor de Deus, anular um gol daquele... E aí, Sérgio? Eu achei que não foi pênalti, Flávio. Pelo ângulo que primeiramente mostrou, eu achei que foi. Mas depois, quando mostrou a jogada de frente, realmente o Miranda, ele toca primeiro na bola. Agora, um dos nossos telespectadores até faz uma pergunta fugindo um pouco do VAR, que eu achei pertinente. O Flamengo hoje entrou em campo com o Corinthians com uma formação quase toda reserva. E o Atlético Mineiro apostou força máxima. As duas equipes disputam a vaga para as quartas de finais da Copa do Brasil no meio de semana. E o Atlético Mineiro vai mais cansado para esse jogo. E aí, acertou ou não acertou o Turco Mohamed nessa estratégia? Tá perguntando para mim? É. Eu sou suspeito para falar, porque eu acho que é uma frescura mesclar time domingo para jogar na quarta-feira. Eu acho um absurdo do absurdo. O Toninho Cerezo, nos anos 90, você lembra, Flavito? Com 38 anos, sem joelho, ele jogava terça, quinta e domingo no São Paulo. E aí? Então, mesclar time. Hoje o Dorival Júnior foi muito mal. Escalou molecada lá, deixou o Everton Ribeiro no banco, Pedro no banco. Pelo amor de Deus. Mas no segundo tempo todo mundo entrou, né? Sim, mas foi obrigado a colocar. Já nós vamos falar desse tema.
Márcio, você acha que o Santos precisa contratar treinador em cima um pouquinho disso? Ou dá para deixar o Márcio Fernandes mesmo, já que é 2, 3 meses mesmo, então deixa quem tá lá do... Veja só, Flávio, o Santos não tem chance de ser campeão. Não. Ninguém tem dúvida disso, né? A briga é não cair. Então, teoricamente, dá para fazer esse trabalho de se manter na elite do futebol brasileiro com o Marcelo Fernandes, que conhece bem a casa. Eu tenho uma opinião, Flávio, eu não teria tirado o Carille. Eu não teria tirado o Fábio Carille. Eu acho que pela característica dos jogadores, pela falta de grana, o Santos não ia fazer grandes contratações. O Carille, o jeito dele de montar bem o time lá atrás, de tomar poucos gols, ele poderia ter feito coisa melhor no Santos. Eu acho que o melhor caminho para o Peixe era esse, ter ficado com o Carille. Mas para se livrar do rebaixamento dá para ficar assim e ter um pouquinho de planejamento. Gente, já já nós vamos falar do Corinthians. É um momento de emoção. Grande vencedor. Por quê? Você torce pro São Paulo, todo mundo sabe. Você fala que torce pro Ponte Preta. Você é São Paulino. A torcida do São Paulo quer São me Paulo matar. Eu roxo. não sei que rádio São Paulino. São Paulino roxo. É que você faz tipo. E os caras acreditam que você não é São Paulino. Chicão, você tinha Mas eu conheço você Chicão, desde você tinha que ter criança. visto quando nós chegamos aqui. Assim, quando nós chegamos você não aqui, imagina ele como foi duro pra mim? O melhor, viu? Nessa eu tenho que defender o Flávio Prado, porque eu cubro São Paulo e os torcedores do São Paulo, olha, não Chiquito, será que não por gostam baixo muito do Flávio. Mas é o que eu tô falando. Mas aí que Eles não se tá. identificam Por comigo. trás por daquela camisa ali, então, vermelho, preto e Olha, Já a pra quem torcida não do sabe- Corinthians me ama. Olha, Te ama. Pra quem lógico. não sabe, o Flávio, ele fez curso de teatro. Mas é verdade. Além de advogado? É, Além de advogado, teatro também? Além de advogado, ele fez curso de teatro. A propósito, Chico, Inclusive, Na a verdade, última foi cena... de cinema, mas não era pra ser Ô, Chico, A última cena era uma cena assim forte. Você falou eu que não vou é dizer isso? como é que você falou que foi, ia cobrar o Flávio sobre o que aconteceu na terça-feira? Na Bomboneira? Ah, não, lógico. No momento certo falaremos a respeito do tema. Foi um dos dias mais sofridos da minha vida. Eu imagino. Uau, Eu aquela imagino, coisa, vendo aquele boca aqueles meia boca. pênaltis e tal. Aí finalmente soltei aquele foguete. Né? Soltou aquele foguete Bom. de raiva. Né? Legal. Opa, prêmios. Saindo o primeiro prêmio da noite, Flávio, e esse primeiro prêmio, camisa do Corinthians tamanho G, um presente da loja Poderoso Timão, lá do Ipiranga, vai para o nosso telespectador Caio Ferreira, lá do Campo Limpo, marcou presença no jogo hoje do Coringão e está assistindo a gente. Então, Caio, parabéns, nossa produção vai entrar em contato com você nessa semana, só aguardar. Legal. Vamos para os gols mais bonitos da rodada, antes de falar do Corinthians. Você deixa pro fim, não dá pra gente falar muito, é sempre corrido. Então vamos lá. O gol mais bonito é o seguinte: tem um gol que vai ficando como o gol do ano. E ele vai sendo desafiado toda semana. O gol que até agora foi considerado pela equipe do Mesa Redonda o gol mais bonito do ano. Vamos lá. O gol a ser desafiado, o gol do Wesley contra o Botafogo. Lembram? Ele dá... Foi aquele 4-0, 10ª rodada. Ele dá 8 pedaladas, contaram aí, né? 8 pedaladas. E esse gol da 10ª rodada é considerado o gol mais bonito do ano pela nossa equipe até agora. Vale o troféu Mesa Redonda. E o gol mais bonito do ano vale o troféu Mesa Redonda. Primeiro gol desafiante. Ainda pela 15ª rodada, os gols que são depois das 18 horas a gente não coloca, os gols do meio de semana também não. Gol de José Hugo, segundo gol do Coritiba na vitória 2-1 diante do Fortaleza. Esse gol aí, ó. Vamos ver de novo? José Hugo faz esse gol. É o primeiro desafiante. Segundo, Alejandro, segundo gol do Red Bull Bragantino na goleada de ontem, 4-0, diante do Avaí, 16ª rodada. Vamos ver de novo. Belo gol, hein? Belo gol, realmente, do Alejandro. E o terceiro gol, gol do Adrian Martínez. Segundo gol do Coritiba no empate 2-2 hoje contra o Juventude. O jogo foi hoje de manhã. Vamos ver. Primeiro escolhemos, entre os 3 de hoje, o gol mais bonito. Celso Cardoso. Alejandro Bragantino. Paulo Sérgio. Alejandro, né? A cavadinha dele em cima Márcio. do goleiro. Pela dificuldade do Alejandro, né? Mete o pé embaixo da bola e faz um golaço. Chico. Alejandro. Miller. Existe uma grande diferença entre um gol que o jogador coloca técnica e que ele coloca força. Os 2 gols do Coritiba e o outro, os jogadores colocaram força. Agora, do Bragantino, ele colocou técnica. Bragantino. Marcelo. Alejandro, Flávio, golaço.
Mestre Alberto Helena. Voto com os relatores, Alejandro. Foi realmente muito bonito. Agora a pergunta. Esse gol do Alejandro tira do gol do Wesley a condição de gol mais bonito do ano até agora? Celso Cardoso. Não, Nanina, não. Wesley. Não? Continua Wesley? Paulo Não Sérgio. precisa nem votar um por um, todo mundo é unânime aqui, o Wesley. É, Márcio, também? do Wesley, Márcio, Chico. Não, eu voto no Alejandro. No Alejandro. Lógico. Golaço do Alejandro. Que é isso? Miller. Não, continuo com Wesley. Marcelo. É difícil tirar o Wesley, vai ser difícil desbancar ele. Mestre Wesley também? Wesley. Legal, eu também fico com Wesley. Então, mantido o gol do Wesley. Teve um gol na Série B que batia com... É que tem o que ser jogador da que área, pegou né? de primeira, fora da área. Que jogo foi? Esqueci agora se foi o CRB, mas um golaço, hein? Bom, é que Muito a gente bonito. tem que ter um critério, né? E no meio da semana também teve um gol de Goiaba, né? Do nosso querido Gil, de pênalti, que pra mim foi o gol mais importante do ano. Foi bonito aquele gol, Chico? Foi lindo. Bateu bem na bola, Chicão. Bateu excelentemente bem, de Goiaba. Já que você está falando de Corinthians, vamos para a vitória do Corinthians contra o Flamengo hoje em São Paulo. Vamos ver como foi. Calma que ainda não é Libertadores. Corinthians e Flamengo se enfrentaram na tarde deste domingo na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Os dois times, aliás, cheios de desfalques. O Timão começou melhor e pediu pênalti em cima de Roger Guedes, mas o jogo seguiu. O Fla respondeu. João Gomes arriscou de longe e Cássio defendeu. Depois Vitinho pegou na veia e Cássio dessa vez fez uma defesaça. A bola ainda bateu na trave. Agora vamos para a polêmica do jogo. Adson foi para cima de Ayrton e caiu dentro da área. O árbitro Ramon Abate Abel não deu nada e logo na sequência expulsou Vitor Pereira por reclamação. Antes do intervalo, Adson buscou o ângulo de Santos, mas a bola subiu demais. Para o segundo tempo, o Timão veio com o Mosquito na vaga de Piton e quando o atacante corintiano colocou a bola na área, Rodinei sozinho mandou para dentro do gol do Flamengo. Difícil até de explicar, hein? Do outro lado, Cássio estava naqueles dias. Primeiro pegou a testada de Gabigol. Depois segurou o chute de Vitor Hugo. Santos também teve que trabalhar. Mosquito carregou, rolou e Bruno Melo bateu para a defesa do goleiro rubro-negro. O final do jogo foi eletrizante. Nos acréscimos, Roger Guedes saiu em disparada, tentou driblar até Santos e mandou para fora. No contra-ataque, Pedro teve a chance do empate para o Flamengo e também chutou pela linha de fundo. E acabou assim, na prévia das quartas de final da Libertadores, o Corinthians fez 1-0 em cima do Flamengo, se manteve no pelotão de cima e deixou os cariocas lá para baixo na tabela de classificação. Criando casca na hora certa, não é? Com o tempo, começamos a compreender que para estar nas três frentes e para dar resposta a este tipo de jogo, quando é em sequência, não é? Dois jogos dificílimos, não é? No Boca e agora aqui com o Flamengo, mas um bocadinho de maturidade tática, não é? Ou seja, perceber que o jogo, que não dá para pressionar sempre, não dá para jogar sempre no campo todo, não dá para jogar sempre aberto, porque do ponto de vista físico não estamos com essa disponibilidade. E a equipa neste momento eu acho que adquiriu um bocadinho essa maturidade tática para controlar o jogo mesmo quando não tem bola. E aí, Marcos Pímpolo, até onde esse Corinthians pode chegar? Flávio, com a força máxima, com os experientes bem para jogar, o Corinthians tem uma nota de corte, né? Um time que pode chegar mais longe. Sem os jogadores, os cobra com veneno aí, já é um time mais comum.
Mas mérito ao Vitor, que tem feito um grande trabalho, hein? Quando o Corinthians está desfalcado, o que ele fez contra o seu Boca, por exemplo, no meio de mas não jogou, só se defendeu. Não importa. Também faz parte você se defender para não tomar gol. E ele tem feito bem, sim, esse trabalho. O Yuri Alberto vai dar qualidade ao time, o Balbuena vai dar qualidade ao time, Renato Augusto estando bem, o William estando bem. O Corinthians sobe, sim, de patamar para ficar entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro. Título, para mim, não dá, mas vai brigar lá em cima. E você, Chico? Eu acho que o Corinthians está bem nas 3 competições. Veja bem, hoje já encostou no Palmeiras de novo. Essa vitória aí caiu do céu. E você vê que o Rodinei fez gol contra como? 30 Goiaba, Palmeiras, 29, né? 29 Corinthians. De Goiaba. Outro gol de tornozelo. Né? Ele foi, sei lá o que ele foi fazer, pegou a mão na bola e tocou pra dentro do gol. O Leandro tá chorando. Chora. Tem que chorar mesmo, tem que chorar na rampa. E você sabe que o Gabigol saiu do campo, eu fiquei sabendo através de uma pessoa que estava lá, e ele fez um gesto para a torcida do Corinthians, espera, depois, vocês, quer dizer, no jogo da Libertadores, o Flamengo vai ganhar. É a promessa do Gabigol. O Gabigol saiu louco em campo, saiu bravo para chuchu, porque ele não esperava essa derrota hoje. E no segundo tempo, tá certo que o Salazar disse aí, o Flamengo entrou com o time reserva. Mas no segundo tempo, entrou o Everton Ribeiro, o Pedro e o Marinho. E o Marinho, em primeiro lugar, deu uma cotovelada na cara do Gil e não foi expulso. Nem amarelo levou. E para mim foi pênalti em cima do Adson. Na minha opinião. Na minha opinião foi. Mas o Adson também tirou o Rodrigo Caio do jogo e o juiz não marcou nada. Não foi. Se você olhar bem aquele lance do Rodrigo Caio, coitado do Rodrigo Caio, tá dando azar, né? Pode ser até que ele vá para a Copa do Mundo. Por causa disso mesmo, ele está se contundindo muito. Ele torce o tornozelo antes, e aí não foi o Adson que pisou nele, foi acho que o Duqueiroz, né? O Duqueiroz que pisou. Foi o Duqueiroz. Foi um lance assim muito... Foi o Duqueiroz, sim. Foi muito azarado. Ele foi muito azarado. E ele é um grande jogador, uma grande pessoa. Eu gosto muito do Rodrigo Caio, sou suspeito para falar, mas infelizmente ele está numa maré de azar, cara. Agora eu não sei como é que foi essa contusão, parece que foi grave. Então ele deve ficar mais um tempo afastado. Agora, time por time, evidentemente que o Flamengo tem mais time que o Corinthians. Mas o Corinthians, na raça, na garra, com essa eliminação do Boca lá, vai fazer uma diferença enorme. O grupo ganhou confiança. Você vê que hoje o Giovani entrou, e o Giovani já entrou fazendo cera. Bom jogador, bom jogador. É bom jogador, grandão, né? Briguento, né? Não aceita marcação nenhuma, vai para cima. Quer dizer, o Corinthians vai se acertando. E como o Spímpolo falou, agora vem o Yuri Alberto, vem o Balbuena, depois do dia 18, devem ser reintegrados ao time o Ramiro, né? Com certeza, e o Matheus Vital. Mas o Matheus Vital é ruim, o Ramiro é ruim, não, mas do jeito que o Corinthians está, né? Sem... O Matheus Vital joga no time. Joga no time. Hoje, por exemplo, se o Matheus estivesse em campo, ele entraria. Entraria. Ele já fez até gol no Flamengo, o Matheus Vital. O Paulo, e para você, Corinthians, o que você pode analisar desta... Depois nós vamos falar especificamente do jogo do Boca, mas hoje contra o Flamengo e esse segundo lugar do Corinthians. É uma surpresa? Não, surpresa não. É lógico que o campeonato está muito embolado, né? Nós vemos aí todas as equipes grandes aí, uma atrás da outra, o número de pontos é irrisório. Agora, o Vitor Pereira entendeu o que é Corinthians. Né? Quando ele chegou com a mentalidade de um time ofensivo e não, gosto que os meus jogadores jogam pra frente e tal. Não, o Corinthians não é isso. E ele pôde entender um pouco o que é Corinthians. Quer dizer que o Corinthians tem que jogar feio? Não é que... Não. Você entendeu muito bem. Você entendeu muito bem. O Corinthians de hoje precisa marcar bem. Não, ele não tá jogando bonito. Você vai falar pra ele que tá jogando bonito? Não tá. Agora, a impressão... O Vitor Pereira veio com uma mentalidade de fazer com que o Corinthians jogasse pra... Mas não tem jogadores pra isso. Hoje nós vimos, o único que fazia alguma coisinha na frente era o Adson e o Roger Guedes ali, quando o Miller fala que o Roger Guedes foi fominha. Eu lembrei do Miller aqui, teve lance que ele pegou e isso que o Roger Guedes fez, ele foi pro gol e fez o gol. Com uma pequena diferença, ele fez o gol. Mas ele tinha que... Paulinho, só para agregar o seu comentário, o Thiago Salazar escreveu hoje no Instagram o seguinte: cruzei com o VP aqui dentro da arena logo após o jogo. Eu correndo para gravar e ele correndo para o vestiário.
Ao me ver, o técnico, em meio a membros da comissão de seguranças, claramente em êxtase, ergueu o punho e gritou olhando para mim: Corinthians, Corinthians, na raça. Então você vê como o VP já comprou a ideia, Mas, né, não, Celso? mas não é só isso, viu, Chico? Eu sei porque eu estava lá no estádio também e ele acabou ficando numa cabine ao lado que ele foi expulso. Ele estava a pé da vida com o árbitro. Ele entendeu que houve o pênalti e o árbitro prejudicou. Eu tô na dúvida até agora, Flávio. No primeiro momento, eu achei que não foi. Acho que foi coxa no na primeiro coxa. momento, eu achei que não E foi. aí, então, parece que essa vitória foi mais um desabafo pelas circunstâncias do árbitro não ter dado pênalti, tudo. Então, agora, eu discordo um pouco, Paulo. Desculpa, essa história, ele entendeu o que é o Corinthians. Parece que o Corinthians só jogou assim na história. Você pega o Corinthians de 2000, com Rincon, Vampeta, Marcelo Ricardinho, jogava o fim Não, é uma outra equipe, é um outro momento, é uma outra situação. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Voava. Com os jogadores que ele tem, até dá agora, nessas circunstâncias, sem Michael, sem Paulinho, sem Renato Augusto, sem Fagner. Não dá. Não dá. E é o que ele fez. Então agora você Fechou entendeu? o time. Ué. Não dá. Mas não é porque ele entendeu o que é Corinthians, é porque é o que resta para ele. Não, Mas ele ele entendeu fez sim, bem, entendeu Deixa eu sim. chamar o mestre Alberto Helena, que é um purista do futebol como eu. Mestre, jogar feio chega a ser solução para alguma coisa? Jogar feio é feio. Nada mais do que isso. Pô, mestre. O ideal é jogar bem, porque quando se fala bonito, é bem jogado. Troca de passes envolventes, criando chances de gol, etc. e tal. Pode ganhar, pode perder, pode empatar com esse sistema, mas é isso que dá ao futebol a graça que o transforma num espetáculo e não apenas num par ou ímpar. Fosse assim, entra lá, os dois fechadinhos. Então, para fazer isso aí, não precisa 90 minutos. Basta reunir os dois capitães, o juiz dá o tosse, quem ganhar é o vencedor da partida e vai todo mundo para casa, muito feliz e os outros chateados. Gente, o Corinthians está fazendo o que é possível fazer com a ausência dos 4 grandes jogadores do time, que são o William, o Renato Augusto, o Juliano e o Roger Guedes. Esse menino Adson está se firmando com categoria, com habilidade, e o resto é isso aí. Aliás, quase todos os times no Brasil estão assim. Até aqueles 3 famosos, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, estão em viés de baixa, não estão jogando aquele futebol que jogaram nos últimos 2, 3 anos, né? Então é isso aí. Ganhou o Corinthians um gol contra inexplicável, porque o cara, a bola vem, o gol dele, a meta dele está do lado esquerdo. Ele vai parar a bola com o pé direito, vai para jogar para dentro do gol, meu. Enfim, é isso aí, esse é o futebol brasileiro. É fundamento, né, Flavito? Fundamento. O que ele fez? O que ele errou ali, Miller? É fundamento. A bola vem, Flavito. Esquerda. Simples. Mas bateu, o zagueirão tirou com a cabeça, tirou o tempo de bola dele. Não justifica, até porque, Paulo, você sabe muito bem que o jogador ali, ele tem reflexo. Ele é um tá profissional do Flamengo. Ele está muito bem, por sinal. Ele subiu muito de produção nos jogos aí do Flamengo anteriores que eu assisti. Com a entrada do Dorival. Nós estamos pontualizando um lance. Ele foi muito juvenil. Chapa de esquerda. Ele quer dominar a bola de direita, ele não sabe nem dominar a bola, ele sabe correr. Tem que colocar força, não colocar jeito, porque não tem jeito. Na força não existe jeito. Então ele tem força para, correr, que nem um cavalo. Aí ele pode fazer muito bem isso. Agora, dominar de chapa de direita, aconteceu o que aconteceu. Agora, um detalhe só, Flavito. Gol de goiaba de novo, né? Exatamente, um detalhe que eu quero dizer. O Corinthians completo, com esses reforços, Yuri e o Balbuena, para mim, briga por todos os títulos. Briga. Ele completo, jogando completo, ele bate de frente com o Atlético, o Palmeiras e o Flamengo. E o Flamengo completo também, com Vidal, Cebolinha, Arrascaeta. Eu acho que vai ser um jogaço. O Miller falou aí de subir de produção, tá lá em cima. O Corinthians ganha um grande reforço
nesse momento decisivo de competições, até no Campeonato Brasileiro, que ele está brigando nessa parte de cima, que é o Cássio, hein? O Cássio, com confiança, livra a cara de muita gente. O Cássio hoje mesmo foi um dos melhores jogadores. Foi o melhor jogador da partida. Aquela bola do Vitinho foi a bola do jogo pro Corinthians. Não, e você vê que o goleiro, quando tá com segurança, bateu a bola e ele encaixou. Jogo de Você tá falando que o Jogo Corinthians é grande isso, que cresce. aquilo, não sei o quê. O Flamengo joga com o time reserva. E vocês dizem que o Cássio foi o jogou melhor. meio Tem tempo com o alguma time coisa reserva. que não tá batendo aí. Peraí, ô Flávio Prado, jogou com meio tempo com o time reserva. Aí depois jogou com o time forte, sim senhor. É 15 minutos. Ele colocou, mas eu achei jogou melhor 20 o Flamengo minutos com o com time reserva forte. do que com os titulares em campo. O primeiro tempo do Flamengo foi melhor que o segundo tempo. Acho que foi mais perigoso o Flamengo. Sim, O problema todo, os titulares que Não, entraram e o jogaram Corinthians bem. também jogou com o time reserva. Eu jogou com o time reserva também. Jogou com o time peraí. reserva também, porque tá tudo machucado, pô. O Vitor Pereira tá tirando leite de pedra, gente. Vamos reconhecer isso aí. Ele tá tirando leite de pedra. Jogou com o time reserva contra o Boca. Sem ninguém praticamente. Acabou o jogo com 3 laterais em campo, 3 zagueiros e acabou ganhando nos Uma pênaltis. volta importante foi a do Gil. Foi a do Gil. O trabalho O do Gil Vitor voltou, é uma volta importante, O trabalho hein? do Vitor Pereira merece ser olhado de uma maneira especial. O que ele está fazendo com o material humano que ele tem é um negócio extraordinário. Mas sabe o que acontece, Extraordinário. O Paulo falou aí, eu só vou acrescentar o que você falou. Eu acho que o Vitor Pereira não só está entendendo o Corinthians, como ele está conhecendo melhor o futebol brasileiro. É, isso aí. Como o Abel, É, há 2 anos atrás. Então hoje ele está vislumbrando, olha, o Atlético, o Flamengo, quer dizer, ele está conhecendo já a atmosfera do Campeonato Brasileiro. E a Sul-Americana também. E agora ele está sabendo jogar, escalar o time a cada jogo. Eu acho que não é só isso dele estar conhecendo o futebol brasileiro. Acho que os jogadores também estão entendendo o que é o Vitor, eles estão crescendo com ele. Se você pegar dos jogadores do Corinthians, o Cássio evoluiu com ele, Duqueiroz evoluiu, Mantuan, Piton, Bruno Melo. Bruno Melo evoluiu com ele. O próprio Cantídio, que muitos questionavam a capacidade de marcação, hoje ele não fez um bom jogo, mas está marcando muito melhor. Sabe, hoje eu estou com Errando muito volante, menos. Errando muito Ou menos. seja, é um técnico que está fazendo diferença. Vamos ver o que os jogadores disseram logo após a vitória do Corinthians contra o Flamengo. Eu acho que isso não só no futebol, eu acho como na vida. Ou a gente fica achando desculpa para os problemas, ou a gente trabalha com o que tem e se dedica ao máximo. Eu acho que nós temos feito isso, lógico que queria que todos os jogadores estivessem, porque o grupo é muito legal, o grupo é muito comprometido, todos estivessem, mas isso mostra o quanto todo mundo é comprometido com o trabalho. Eu acho que você entra no jogador, entra aquele, voltando ao jogo do Boca, quantos jogadores que bateram pênalti que nem imaginariam que podiam estar no jogo, se a gente for pegar para ver jogadores que tiveram personalidade de pegar a bola, de bater, jogadores que estou bastante tempo aqui, jogadores que não têm o costume de bater, mas no momento que precisou, foi lá. Então, ou a gente continua fazendo o que a gente tem feito, focando em fazer o melhor com o que a gente tem, ou a gente fica se lamentando. Eu acho que a gente tem feito bem isso. A gente vai se acostumando com isso já, né? Mas vale a pena, no final sempre vale a pena, né? Toda a entrega. A gente sabia que ia ser um jogo complicado. Terça-feira foi um jogo muito desgastante, principalmente na parte mental, né? Mas a equipe se comportou muito bem, do começo ao fim, deu poucas chances para o adversário. Acredito que foi um placar justo por toda a entrega que a equipe demonstrou dentro de campo. Brinquei com os caras, cara, sou muito largo, né, meu? Quando eu completo 300, o Cássio faz 600. Aí pareceu que meus 300 não vale de nada. Mas deixar aqui o registro, né? Parabenizar o Cássio, que é um cara que desde que chegou já me deu alguns apartamentos, algumas salas comerciais de tanto bicho. Mas parabenizar por todo profissional que ele é, exemplo, né, no meu modo de ver. Hoje se tornou um dos principais ídolos, aí, se não for o principal ídolo da história do clube. Então bacana de poder conviver esse tempo todo com ele. Feliz pelos meus 300 jogos e deixar o registro aí, parabenizar o Cássio pelos 600. Bom, depois dessa vitória importante do Corinthians em cima do Flamengo pelo Brasileirão, que alçou o time para a vice-liderança, a equipe agora se concentra para o jogo de quarta-feira. É contra o Santos na Vila Belmiro e vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Timão fez 4-0 no jogo de ida, então tem boa vantagem para conseguir mais essa vaga. Além disso, informações importantes de bastidores, né? O time deve ter reforços em breve nos retornos de Maicon, Renato Augusto e o William, Fagner também, que estão se recuperando ali de problemas musculares e também já tem treinando junto com o grupo Ramiro, Matheus Vital e Léo Natel, jogadores que voltaram de empréstimo, além do Yuri Alberto, centroavante recém-contratado. Fora todos esses jogadores, o Corinthians está acertado com Balbuena, zagueiro de 30 anos que está de volta do futebol russo por um clube onde foi campeão e ídolo. Enfim, é um Corinthians
Corinthians mais reforçado para a sequência da temporada e que segue brigando nas 3 frentes. Mestre Helena, Yuri Alberto e Balbuena. O Corinthians fica com elenco competitivo em que nível? Eu acho que num nível bem alto, viu? Fica aí entre os 4 melhores times do Brasil, elencos do Brasil. Eu só queria fazer uma ressalva a respeito dessa mania que a mídia atual tem de dizer coisas do tipo: Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. A história do Corinthians é longa. Teve ídolos, olha, incríveis, né? A começar com o Neco, lá nos anos 20 e tal. Você teve o Cláudio Luizinho, o Pequeno Polegar, nos anos 50, você teve nos anos 80, 70, 80, o Sócrates e assim por diante. E o Cássio é extraordinário goleiro. Mas ele não é o melhor goleiro do Corinthians de todos os tempos. O Gilmar, que é o maior goleiro da história do Brasil, era tecnicamente muito melhor que o Cássio. Não era um ídolo do Corinthians, mas era tecnicamente mais goleiro. Então vamos parar com esse negócio. Vamos falar que o Cássio é o maior ídolo e o maior goleiro do século XXI, deste século. Pronto, isso resolve o assunto. Agora, não me venham com essa história que é o maior da história do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Brasil. Sobretudo, quem fala isso não viu nada do que era o passado. Não me refiro ao passado dos anos 20 e tal, que eu também não vi, mas dos anos 40, 50, 60, 70. São muitas décadas, gente. 80, 90. Vamos com calma nisso, vamos com um pouco mais de senso. Jogador do time fulano de tal. Fulano de tal no século XXI, que é o que está na memória da maioria dessas pessoas. Eu acho que é importante essa ressalva, você localizar o tempo, né? Só um que não precisa localizar, que é o Pelé. Isso aí, não, esquece. E outra coisa, mas uma coisa, o mestre Alberto Helena, só me desculpe, mas não teve goleiro na história do Corinthians que pegou 2 pênaltis numa decisão contra o Boca. Então, evidentemente que hoje, o dia de hoje... O Corinthians não está muito acostumado a jogar Libertadores, jogar com Boca. Não, mas aí que está. Mas esse que é o problema. Não está acostumado, não tem essa tradição. E por isso mesmo, o Cássio foi importante. Não entra na pilha dele. Mas o Cássio foi importante, porque eliminou o Boca Júnior, que era sempre é favorito para ganhar a Libertadores. Então, quer dizer, é diferente. Eu penso mais ou menos que ele é o mestre. Eu achei o Gilmar de Santos Neves muito melhor no Santos que no Corinthians. Outra verdade é que ele foi bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial jogando no gol. Mas pelo Santos, não pelo Corinthians. Agora, o que o Cássio está fazendo, na minha opinião, ainda bem que o Tite vai levar 4 goleiros para a Copa. Eu não sei não se esse 4º lugar não é do Cássio. Esse não foi o goleiro que outro dia estava execrando, fazendo ameaças e tal. Ei, Márcio, como é que fica lamentável, isso? Né? O cara que fez isso tem que ficar com o cara de taxa, né? Porque... Mas foi pego pelo delegado Nico, o nosso amigo delegado Nico. Mas eu espero que esteja sendo processado devidamente. Não pode ficar barato, né? Não, mas imagina, foi todo mundo pego. Infelizmente tem certos torcedores que têm memória curta. Tem memória curta. No Brasil é assim. Tá cheio, né? Tem que parabenizar o Fluminense pela despedida do Fred. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho, viu? Parabenizar, para valorizar o ex-atleta, valorizar o atleta. Então para com esse negócio torcedor de querer ficar aí na casa do jogador, ligando para a família do jogador. Para com isso, isso não cabe mais e nunca coube. Legal, legal. Corinthians e Boca, o que muda, Celso, a classificação do Corinthians com relação a ano, a moral, pega mais moral, não tem nada a ver, é um recorte específico, eu acho enfim. Não, eu acho que são várias coisas, é classificação para dar moral. Para dar moral, o Corinthians foi para lá remendado, não tinha Adson, não tinha William, não tinha um remendo do remendo. E aí quando você consegue, apesar do remendo, eliminar um Boca que ninguém consegue eliminar, dos times brasileiros, em La Bombonera, só o Santos e o Corinthians fizeram isso.
Quer dizer, então, e aí sim, como você tem peças que você pode aproveitar depois, cito aí, Fagner, Renato Augusto, Paulinho não, que vai ficar de fora até o ano que vem. Aí você tem os reforços do Balbuena, Yuri Alberto, o próprio Adson que não pôde jogar lá. Então você cria uma expectativa muito maior. O desenho que estava sendo traçado para esse jogo contra o Boca era de caos. Era o caos total. Lá Bombonera pulsando, um Boca inteiro, não é um timaço, mas sem nenhum desfalque. E o Corinthians volta de lá classificado. Então é algo heróico que traz uma confiança que não é muito comum para o Corinthians. Obrigado, Benedetto. Você levanta muito a bola obrigado, do Boca. Benedetto. Obrigado, Benedetto. Márcio, levanta muito a bola do Boca, é muito boquense. Não. Ver o Flávio com cara de paisagem não tem preço. É brincadeira. Agora, só uma coisa que eu queria dizer. Tudo isso que o Corinthians conseguiu nessa semana, eliminar o Boca, ganhar do Flamengo hoje, é importante. Mas tem que ir com muita seriedade para jogar a partida de quarta-feira contra o Santos. Chico, pelo amor de Deus, 4-0. Não. Me desculpe. Tem que respeitar o Santos, tem que ir lá, tudo bem, fazer o jogo como se tivesse no prejuízo. Tem que encarar. Não importa. Mas não o Márcio importa. Fernandes conhece muito bem essa equipe do Santos. Hein? Conhece muito melhor. Conhece muito bem essa equipe do Santos. Tanto é que ele já fez algumas modificações aí. Tirou aquele Johan Julio lá, que pra mim também não vai. Bacalhau, se o Santos passar, Pelo amor a de gente Deus, acha o bacalhau pra eles. Claro. Ô, louco. Não, pode até ganhar o Santos, mas 4-0. Não, Flávio, Futebol acontece, hein? O Futebol é futebol é o caginho. único esporte que os resultados improváveis acontecem. Por quê? Porque Essa o futebol... semana mesmo aconteceram 2. Então. Pra você ver. O Corinthians eliminou o seu Boca e ganhou do seu Flamengo. Não, meu Boca não. O seu Boca, O Palmeiras tirou uma Essa diferença questão do considerável Boca, nós não tínhamos ganho um Mas jantar? é um time bem melhor, o Santos não tem essa qualidade. Nós não tínhamos ganho um jantar aí dele? Aliás, eu tô esperando você me convidar pro jantar, que você perdeu pra mim. Você perdeu o jantar. O jantar Tinha um que você... jantar aí. Tá gravado aí. Vai ser uma eu vou pagar um jantar pra vocês, mas eu chorei. As lágrimas escorreram dos meus olhos. Quando o Benedetto mandou aquela bola, eu falei, Benedetto, chorei de emoção. Ele fez o teatro? Como é que é? Ele fez teatro. Ele era pra fazer uma novela da Globo e a mulher dele não deixou. Tinha beijo, né? A dona Isabel, então ela não deixou não. E a senhora fez muito bem, dona Isabel. Porque o lugar do Flávio Prado é aqui, não é no teatro. Que ele se entusiasmou com esse negócio de teatro. Aí já queria fazer umas peças meio... Não. Eu sou tranquilo. Mas a verdade é que, Paulo, o Celso já falou, muda a moral do time ou foi uma coisa pontual, vitória lá em La Bombonera? Não, Vitória, muda a moral. É lógico que foi um jogo muito tenso, foi um jogo onde a expectativa era muito grande. Mas até os torcedores de outras equipes... Esse jogo tá ficando cada dia maior. Mas até os torcedores de outras equipes estavam torcendo contra o Corinthians, estavam torcendo nesse jogo do Corinthians aí. Então foi uma vitória muito importante e hoje, então, o corintiano está em festa. Daqui a alguns anos esse jogo... Corinthians aí, caneta, não sei o que, bola na trave, e o goleiro do Boca foi o melhor em campo. Espera passar o tempo. Aí já nego, né? Naqueles quem conta um conto, aumenta um ponto. Não é assim que funciona? Daqui a alguns anos, eu vejo tanta mentira de jogo que eu assisti, não teve nada daquilo. Quando teve a pandemia, que os caras começaram a repetir jogos aí, nego morreu de vergonha. Na época, não sei o que e tal. Mas, Flávio, você fala tanto. O Corinthians jogou com o Boca desde 2012, 9 vezes, 10 vezes. Perdeu um jogo. Um jogo. Sim. E aí? Mas o que eram esses jogos? Libertadores, estou falando de Libertadores. Jogou tudo isso de Libertadores com o Boca? 2012, 2013, só em 2022, 4 jogos. O que você quer dizer? E fala pra ele de novo, Celso. Perdeu uma vez só. Quer dizer que você está querendo dizer que o Corinthians é mais tradicional que o Boca? Não. Uma coisa é a tradição e outra coisa é o confronto entre as duas equipes. Só para ficar. É que do jeito que você fala, parece que o Corinthians só toma pau do Boca Juniors e nos últimos anos. Não é o Corinthians, não. O futebol brasileiro, em geral. Mas o Corinthians ganhou uma Libertadores do Boca e Acabou essa fase. Passou. Acabou, Flávio. Acabou. Eu só queria mandar um abraço para a família do senhor Gerivaldo Bispo dos Santos. É uma história interessante essa. Eu fui fazer essa partida pela Rádio Riso da Bola, lá no Loucos por Ti. E quando eu cheguei lá, a filha dele quis tirar uma foto comigo. Eu tirei. E ela colocou o seu Gerivaldo
ao vivo para conversar comigo. Aí nós vibramos muito, falaram, seu Genivaldo, vai ser 7-0 pro Boca, acredita. Pro Boca ou pro Corinthians? Aliás, pro Corinthians, desculpa, e vai firme, fica tranquilo. Ele estava meio inibidinho assim, depois ele se soltou um pouco, deu risada e tal. Bom, acabou o jogo, a família foi para casa, ele sofreu um infarto e morreu. Por causa do jogo? Por causa do jogo. Nossa, então eu queria mandar... Isso é terrível. Isso é terrível. Nós recebemos, a gente recebeu isso por e-mail, né? E tem um nome aqui, que é o Valmir S. Silva, que passou isso aí para nós. Né, que deve Brincadeiras ser da parte, Chico, foi um jogo realmente muito emocionante. Foi um jogo muito emocionante. E às vezes é preciso tomar cuidado com esse tipo de situação mesmo. E ninguém esperava que o seu Genivaldo morresse do coração, né? Mas acabou morrendo. Mas foi um jogo para esse tipo de situação mesmo. Foi um jogo para matar cardíaco. Um abraço à família do seu Genivaldo. Que pena. Genivaldo, eu vou repetir, seu Genivaldo, bispo dos Santos. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, seu Genivaldo. A sua morte foi digna. Morte digna. O senhor morreu fazendo aquilo que o senhor mais gostava, que era torcer para o Corinthians. Isso aí. Que Deus o tenha. Obrigado. Perfeito. Marcelo, os nossos prêmios. Flávio, fechando os prêmios de hoje. Vamos lá. Bola do Campeonato Brasileiro da Série B oficial da Topper. Vai para o nosso amigo Abel Soares. Parabéns, Abel. Nossa produção vai entrar em contato com você nessa semana. Luva profissional da Poker, outro presente da loja Gol de Placa lá de Santo André, vai para o Davi Duarte. E a mesinha com copos e balde para bebidas, presente de Ari Albuquerque, lá da Ibrap do Ceará, vai para nossa querida Cristina Rocha. Nossa produção vai entrar em contato com todos vocês, tá certo? Mas pode ter um prêmio a mais se a gente entrar no Trending Topics, ainda dá tempo. Se entrar nos Trending Topics, tem mais um prêmio. A enquete trago agora ou no final do programa? Depois, calma. Vamos falar do Palmeiras ainda, né? O Palmeiras que não fez uma grande partida, mas trouxe um empate que lhe garantiu a permanência na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Aí os melhores... Quem viu, eu não vi, eu estava fazendo o jogo de São Paulo. Se alguém viu, me ajude, por favor. Aí está o time do Fortaleza no ataque. E esse gol foi anulado pelo VAR. Por quê? Por quê? Alguém sabe? Porque bateu na mão, né? Teve um toque de mão. Bateu na mão. E aí não adianta, né? Se bate na mão e resulta em gol lá na frente, é a recomendação, infelizmente, tem que anular. Esse é o problema. Esse é o problema, porque realmente foi um lance... Aí bateu mesmo, não importa se foi proposital ou não. Nesse caso bateu, tirou. Se bate na mão e a consequência é o gol, aí não tem como. Perfeito. Vimos então o começo do Fortaleza atacando mais, o Palmeiras saiu um pouquinho mais para o jogo. Nesse jogo o Palmeiras perdeu o Rony, muito provavelmente inclusive para o jogo da próxima quinta-feira com o São Paulo. E a gente nota o Palmeiras atacando um pouco mais no segundo tempo. E esse jogo do Palmeiras, gente, esse empate surpreende? O que vocês pensam disso? Eu achei que surpreendeu. Você achou que ia ganhar, perder? Olha, o Palmeiras entrou com o time titular em campo, praticamente titular. Né? Só não jogou o Gustavo Gomes. O resto jogou o Veiga estava no banco. O Veiga. Não, mas o Veiga entrou no segundo tempo. Estava no banco. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Dudu. Então quer dizer que foi aquilo que a gente falou no começo do programa. O Palmeiras vem caindo de produção. Vem caindo, ele meteu 7-1, fez a ganhou 7-1 agora na Libertadores. Melhor campanha da Libertadores da história. Não, mas isso não quer dizer nada. Cada torneio tem uma cara. Cada torneio é um torneio. Você não disputa a Libertadores como você disputa a Copa do Brasil, você não disputa nenhum desses dois torneios, que são mata-mata, como você disputa o Campeonato Brasileiro. Cada torneio tem uma característica especial. Aqui no Campeonato Brasileiro você tem que manter a regularidade. E está mantendo, é líder. Está mantendo a regularidade. Está um ponto só na frente do Corinthians, você vê, que está mantendo a regularidade. Agora, no mata-mata, você tem que ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de estrela. Né? Tem um pouco mais de estrela, porque não é todo dia que o time está jogando aquele futebol que você esperava. Né? Não é todo dia que acontece isso. E o Palmeiras não vem correspondendo nos mata-matas. Perdeu do São Paulo de 1-0, agora ganhou de 7-1 daquele time de morto, né? que não sobrou nada dos caras. O Flamengo meteu também 7 no Tolima. O Palmeiras meteu 5. Meteu 5, desculpa. É que sabe, são gols
São gols que impressionam. Fiquei feliz que o time mas não brasileiro resolve. eliminou o Tolima, né, Chico? Metendo 7. Então, melhor, porque eu prefiro pegar o Flamengo que o Tolima. Eu prefiro. Porque o Tolima é um time pequeno, o Flamengo é um time grande. E o Corinthians se dá bem, muito bem contra os grandes. O Corinthians jamais seria eliminado na Libertadores pelo Tolima, Chico. Ah, não sei. Flávio, não vai sei. ser muito difícil jogar lá contra o Fortaleza. Agora que o Fortaleza desclassificou praticamente de tudo aí, vai ser muito difícil jogar lá. E até porque está na zona de rebaixamento. O jogo não foi até o seu final, né? Com 2 minutos teve apagão lá, né? Mas o resultado permanece aí, o empate. Agora, a equipe do Palmeiras está muito tranquila. Eu não vejo tudo isso, não. A equipe do Palmeiras acelera quando tem que acelerar. Pra mim, o Palmeiras é o mais regular. Só queria fazer um detalhe. Acelera quando tem que acelerar. Só um detalhezinho pra gente, pra colocar as coisas no seu devido lugar. Olha os 4 últimos. Ceará, Atlético Goianiense, Juventude, que realmente é um time fraco, e Fortaleza. Todos com disputas internacionais. Exceção feita ao Juventude. Preciso tomar muito cuidado com isso. Eu falo pela Ponte Preta. A Ponte Preta, por aquela aventura lá de Copa Sul-Americana, tá brigando para ir para a Série C já. O Goiás hoje caiu, o Santo André caiu, Paulista de Jundiaí caiu. Certo, mas você precisa tomar muito cuidado. Cada um no seu tamanho, né? Veja só, Flávio, o Ceará pode complicar a vida do São Paulo. Não tenha dúvida. O Ceará pode complicar, sim, a vida do São Paulo. Agora, pro Palmeiras, eu vou muito nessa linha. E só uma coisinha, o Fortaleza ganhou do Ceará na ida da Bem Copa lembrado, do Brasil. bem lembrado. Então quer dizer que o Fortaleza, apesar de estar aí numa situação ruim, pode ser recuperado no segundo turno. Pode ser rebaixado. Escapar, não, ele pode escapar do o jogo rebaixamento. dele, Tem o né? segundo turno. O Voivoda no Fortaleza deu uma derrapada, pediram a cabeça dele na bandeja e a diretoria manteve. É bom técnico, o trabalho, os resultados não têm acontecido no momento. Sobre o Palmeiras, Flávio, esse jogo, eu vou muito na linha do que disse o Paulo, né? O Palmeiras acelera a hora que quer, poupa e mantém o mesmo padrão. Quem entra sabe como é que tem que jogar. Nada de braçada no pelotão hoje o Palmeiras. Tem nadado de braçada. Mas tem um lado nessa história. Jogar competição por pontos corridos para quem tem um time assim e vive um momento assim é uma coisa. Mata-mata é outra. Mata-mata você pode ficar pelo caminho mesmo sobrando. Por exemplo, São Paulo elimina o... Pode acontecer. Então, ok. E o que aconteceria com o Palmeiras? Pode abalar? Nós falamos aqui que a classificação do Corinthians surpreendente contra o Boca. Uma eliminação do Palmeiras pode ter um efeito contrário. Eu só quero lembrar que o Palmeiras, temporada passada, foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil. Ganhou Libertadores. Palmeiras é o time mais regular. Eu acho que a única coisa que pode complicar um pouquinho o Palmeiras, acho que todos lembram disso, Palmeiras começou a temporada antes de todo mundo. E forte, porque tinha o Mundial de Clubes da FIFA. Então, fisicamente, o time estava voando, estava à frente dos demais. Só que também o declínio vai ser antes dos demais. Não tem elenco para suprir isso? Não, tem, mas ainda assim, mas é algo que pode interferir na performance do Palmeiras. Palmeiras 30, Corinthians 29, Atlético Mineiro 28. Olha isso aqui. Fluminense e Atlético Paranaense 27, diferença de 3 pontos do quinto para o primeiro. É um negócio impressionante. Internacional joga amanhã. Pode chegar a 28. Se ele ganhar, ele vai a 28. Aí, do sexto, ficaria a diferença de 3 pontos. São Paulo 23, aí já é um outro padrão, que dificilmente vai brigar por título. Santos com todos os problemas, 22 pontos. Flamengo continua lá embaixo, 21. Botafogo também, 21. E aí começa a parte de baixo, que também está muito perto. O Bragantino tem 21, Goiás tem 20, Curitiba 19, Cuiabá 19, América Mineiro 19. Aí começa o desespero. América Mineiro 18, 18 o Avaí. O Ceará tem 18, com a mesma pontuação do 15º. O Atlético Goianiense 17, aí os dois estão mais embaixo, Juventude 12. 3 pontos separam o Ceará, que está na zona de rebaixamento, do 9º colocado, que é o Santos e o Flamengo. 3 pontos separam o Flamengo da zona de rebaixamento. Não, e interessante que até o 10º colocado são as equipes consideradas grandes. Estão todos ali. Aí depois o 11º, aí vem essas equipes. Que tal o Red Bull, né? Que disputou a Libertadores com 21 pontos. Tá parelho. Mas aí, Miller, se o Palmeiras é eliminado pelo São Paulo, pode acontecer alguma coisa no projeto? Absolutamente. Não? Ele pode ser eliminado pelo São Paulo? Claro que o mata-mata eu sempre digo que é que nem pênalti. É momento. Um jogador fala que pênalti é treinamento, pra mim não. Pra mim é momento. Aquele jogador que estiver no melhor momento, lembra em 94? E também no São Paulo, quantas decisões de pênalti a gente teve, era momento. Chegava, você tá bem para bater o pênalti? Então você vai. Então não era treinamento, entendeu? Então mata-mata, o Palmeiras pode perder pro São Paulo em casa,
como perdeu, como o Celso falou, perdeu pro CRB ano passado, em casa, mas não abala o Palmeiras. Até porque o Palmeiras na Libertadores está muito bem. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro é o líder. Quer dizer, é um time que tem uma regularidade muito grande. O jogo hoje não está aberto. O Fortaleza mereceu a vitória, assim como o Palmeiras também. Chance dos dois lados. Pela dificuldade, pela situação do Fortaleza, ele foi obrigado a abrir. E quase perdeu o jogo lá pro Palmeiras. Então, acho que o jogo foi muito bom hoje contra o Fortaleza. Bom, jogo de quinta-feira, primeiro jogo foi 1-0 pro São Paulo. Quem é melhor nesse momento? Já que é momento, o Miller citou. Quem é melhor, Palmeiras ou São Paulo? Vamos posição por posição? Vamos lá? Vamos, né? Vamos tirar essa dúvida aí, tirar essa diferença. Vamos lá. Solta aí o bicho. Quem é melhor de São Paulo e Palmeiras? Aí, pronto. Everton ou Jandrei? Não Celso. se discute, o Everton. Paulo. O Everton. Não esqueça que estamos falando de momento, tá? Márcio. Jandrei, não, Everton, não dá nem pra... Chico. Jandrei. Nossa. Jandrei? Jandrei. Miller. Vai salvar o São Paulo na próxima quinta-feira. Vai ser o herói do jogo. O Everton disparado. Marcelo. Mestre. Mestre? O Everton. Tá, lateral. O Everton. Tá bom, beleza. Vamos pro lateral. Cadê o nosso? Estamos com a dificuldadinha, como vocês estão vendo, uma bola para frente. Já já a gente solta. Estamos com uma pequena dificuldade, já estamos acertando isso aí, tá? É normal. Estamos ao vivo. Marcos Rocha e Rafinha, Celso Cardoso. Marcos Rocha. Paulo Sérgio. O momento é do Marcos Rocha. Carreira, o Rafinha tem carreira, mas é momento, Marcos Rocha. Para você, Chico? Marcos Rocha. Provavelmente vai jogar o Igor Vinícius. Porque com 3 zagueiros ele prefere 2 laterais com mais força. Ele falou isso na coletiva, né, Miller? Exatamente. Em todos os jogos ele provou isso, né? Acabou de falar aqui ao vivo no coletivo, exatamente. Né? Então, mas tudo bem. Eu prefiro o Marcos Rocha. Marcos Rocha. Para você, Basérgio? Prefiro o Marcos Rocha. Seja com o Rafinha ou com o Igor Vinícius. Tá, mestre. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Dando 2-0 pro Palmeiras. Gustavo Gomes ou Diego Costa? Voltam os dois. Gosto do Diego Costa, mas Gomes, não tem como. Gomes, Paulo. Gomes. É uma briga ingrata pro Diego, né? O Gomes é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, joga muito. Chico. Não, o Gomes não é só do futebol brasileiro, não. Acho que é da América do Sul. Hoje não tem para ele, para ninguém. Gomes. Miller. Gomes. O Diego renasceu com o Ceni, mas o Gustavo Gomes é mais zagueiro. Mestre. Gomes. Vai ficar um negócio meio estranho aqui por adequações de zagueiros, tá? Então, pode não ser isso, mas a gente tá fazendo o possível de adaptação. Luan ou Miranda? Miranda. Os dois voltaram agora, né? E o Miranda tá mantendo uma sequência legal, o Miranda. Miranda. Márcio. Pegar uma bucha assim é difícil, né? Pra quem tá sem ritmo, ainda mais nessa idade. O Arboleda é o titular do São Paulo, né? Mas com o Luan aí não dá. O Miranda ou o Arboleda, os dois venceriam essa disputa aí. Chico. Eu vou votar no Luan. Eu acho que o Luan é mais jovem, nunca decepcionou, sempre apareceu na hora certa. Eu acho que o Luan. Luan. Miller. Também fico com o Luan. Luan. Miranda tá jogando muito bem. Miranda. Mestre. Miranda. Voo de Miranda também é o primeiro ponto de São Paulo, certo? 3-1. Piquerez ou Léo Pelé? Tecnicamente eu gosto mais do Léo, mas pro esquema do Palmeiras o Piquerez funciona muito. Piquerez. Gosto desse jogador, Piquerez. Márcio. Piquerez. Chico. Foi uma aposta do Palmeiras que ninguém esperava e o cara tá jogando muito bem, Piquerez. Tá jogando muita bola, Piquerez. Contratação de estatística, né, Flávio? Foi mesmo. Plugado vinha, veio na correria. Marcelo. Piquerez. Mestre. Piquerez. Vou ficar sozinho no Léo Pelé, que eu gosto muito. Danilo ou Gabriel Neves, Celso? Danilo. Danilo. Paulo? Danilo. Chico? Vou votar no Danilo porque ele não tem bigode. Perfeitamente. Miller? Danilo. Marcelo. Flávio. Mestre? Eu prefiro o Danilo Alvim, mas vai o Danilo mesmo do Palmeiras. 5-1 pro Palmeiras. Zé Rafael ou Igor Gomes, Celso? Zé Rafael. Paulo? Eu vou no Igor Gomes. Igor Gomes. Tá jogando bem, crescendo Igor esse Gomes. jogador. Tá jogando bem. Márcio. Mas o Zé Rafael tá numa fase, né? Zé Rafael. Chico?
Zé Rafael. Zé Rafael é um dos melhores volantes que tem hoje no futebol brasileiro. Para você, Zé Miller. Rafael. Zé Rafael. Eu vou de Igor Gomes. Igor Gomes. Mestre. Zé Rafael. Zé Rafael também. Scarpa, nós vamos falar já do Scarpa. Scarpa tá indo embora do Palmeiras. Scarpa ou Wellington? Scarpa. Scarpa. Márcio? Scarpa. Chico. Scarpa, até porque ele quer sair por cima, né? Miller. Scarpa. Scarpa. Mestre. Scarpa. Scarpa. Tá um vareio pro Palmeiras, hein? Né? Tá muito... Uma diferença enorme. É Rafael Veiga ou Rodrigo Nestor? Então, o Veiga ainda não conseguiu apresentar futebol antes que ele se machucou. Mas ainda assim, não é mais jogador, não tem que discutir. Paulo Sérgio. O Veiga, voltando de lesão, ainda é um grande jogador, Veiga. Márcio Veiga. Veiga. O Veiga está voltando não só de lesão, como de Covid também, né? Eu me lembro que no começo do ano, o Cantígio teve Covid e caiu uma barbaridade. E eu acho que a Covid está prejudicando o Rafael. Mas eu vou ficar com ele, não tem comparação com o Rodrigo. A Covid, ela deixa os negocinhos mesmo, tosse e tal. Miller. Rafael Veiga. Rafael Veiga, Flávio. Mestre. Veiga, apesar de que esse Nestor é muito bom jogador e tem muito futuro. Verdade. Também vou de Veiga, Dudu ou Patrick? Celso. Dudu. Patrick tá numa fase boa, hein? Tá muito Crescendo muito bem, eu vou votar nele. Patrick. Márcio. Tá jogando bem, mas é uma briga dura, né, dá, Dudu? né? Você vai Dudu, né? Chico. Dudu, o melhor jogador do século XXI do Palmeiras, né? Miller. Dudu. Marcelo. Se é momento, eu vou no Patrick. Patrick. Mestre. Dudu. Vou de Dudu também. Nossa Senhora, hein? Que isso, gente? O Rony dificilmente vai jogar, mas vão partir. Não há nenhuma demonstração, nenhuma informação oficial que não. Rony ou Caleri? O Rony, artilheiro do time, desandou a fazer gol. Caleri também. Sim, mas o Caleri também embaixo, o Rony está em alta. Rony. O Rony fez gol de bicicleta. Se ele jogar um momento da semana, Rony. Aí meu voto é, se fosse o meu time, para ser o 9. No 9 do meu time, eu prefiro o Caleri. Até porque ele é 9. O Rony tá fazendo essa função e tá fazendo bem até. Verdade. Chico. Caleri, não tem nem comparação com o Rony. Caleri. Miller. Rony. Caleri. Mestre. Rony, tá jogando muita bola. Tem sido jogador que salva o Palmeiras, viu? Caleri por Então ser um empatou. artilheiro. Empatou, então desempata aí. Caleri, voto aqui do nosso diretor Patrício. Abel Ferreira ou Rogério Ceni? O momento do Abel se bem que o Rogério faz um belo trabalho no São Paulo, né? Mas no momento o Abel. Não, o Rogério tá tirando água de pedra. Rogério. Se o Abel falar que a bola é quadrada, o torcedor do Palmeiras acredita e briga com você se você falar o contrário. A fase é incrível do Abel, Foi aplaudido na Bienal do Livro ontem. E ele chora, ele gosta, né? Chico. Rogério Ceni, né? Não tem nem o que a gente pensar. Rogério. Se você desse o Palmeiras pro Rogério Ceni e desse o São Paulo pro Abel, o Abel estava na segunda divisão. O Rogério não. Então claro que é Rogério. É uma coisa a ser levada em conta. O que cada um tem de material humano. Miller. Abel é bicampeão da Libertadores. Abel. Rogério. Mestre. Olha, nesse momento eu fico com o Rogério. Nesse momento eu também fico com o Rogério. Então deu Rogério. Deu Rogério, né? Então 9-3. Uma goleada impressionante do time. Paulo Sérgio, nosso papo de campeões, quem estará? Hoje é o Branco. É o Branco, grande Boas amigo. histórias, hein? Boas histórias. Nós estávamos juntos gravando na CBF, né? E foi um momento assim muito bom. O Brancão contando histórias assim de 90, né? Que teve aquela seleção que foi muito criticada. E 94 trouxe toda a sua experiência para sermos campeões. A nossa enquete de hoje, meu caro Marcelo Bazan. Olha, Flávio, nossos telespectadores não estão acreditando tanto no Corinthians. Para 56%, o Corinthians não vai brigar pelos títulos nas 3 competições. Beleza. Márcio Espímpolo, muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, muito Flávio. sucesso e retorne rapidamente ao mercado. Obrigado, Flávio. Foi um prazer estar com você.
aqui ao lado dos amigos. Um abraço para quem está em casa, foi muito legal. E um abração para o seu querido pai que está em recuperação. Obrigado, está em recuperação. Ao querido Alexandre Santos. Muito obrigado. Beijo a eles. Duas pessoas muito queridas, tá bom? Um abraço. Amanhã, 6 da tarde, tem Mesa Redonda. Desculpa, tem o Gazeta Esportiva para você. Um abraço. Tchau.